Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast, o podcast da RM+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural do Brasil. E o primeiro podcast de engenharia gravado numa mesa sinuca. Na cidade de Vinhedo. Até que nos provem do contrário. Isso aí. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre fundações. Projetos de fundações, chamamos aqui um grande parceiro nosso para falar sobre esse assunto. Quer apresentar o pessoal aí, Caio? A gente está hoje com o pessoal da FC Projetos e Consultoria. A gente está aqui com o Luciano Finelli, que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista na área geotécnica, iniciou sua carreira profissional na área geotécnica em 1995 como engenheiro consultor e projetista em contenções e fundações, onde acompanhou inúmeras obras residenciais, comerciais e até obras de arte. E aí, em 2016, fundou junto com Alexandre a FC Projetos e Consultorias de Fundação. Então, seja bem-vindo aqui, Luciano. Obrigado. A gente está aqui também com o Alexandre Carboni, formado em Engenharia Civil também pela Mackenzie, especialista na área de geotécnica e professor universitário das disciplinas de pontes, grandes estruturas, obras de terra, mecânica dos solos e fundações profundas. É bastante coisa para lecionar, hein? Iniciando sua carreira profissional na área geotécnica em 1997, como engenheiro consultor e projetista em contenções e fundações, onde também acompanhou inúmeras obras residenciais, comerciais e de obras de arte, e que junto com o Luciano fundou em 2016 a FC Projetos e Consultorias de Fundação. Seja bem-vindo também, Alexandre. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É bastante tempo já fazendo projeto de fundações, hein? Bastante. Uma experiência grande. E viu, Caio, você reparou aqui que são 3 mackenzistas na mesa agora? É. Mackenzie está forte aqui na mesa. Você está em desvantagem. Eu sou sempre minoria, onde quer que eu vá. Né? Pela primeira vez, 3 mackenzistas na mesa, um prazer. Bom. Aí. Eu saí um pouquinho depois de vocês aí, né? Eu me formei um pouquinho depois, mas a gente estudou no mesmo lugar. É legal porque aqui a gente está em Vinhedo, né? Então a gente tem poucos mackenzistas aqui na empresa. Tem alguns. Não, acho que tem uma quantidade considerável, mas a maioria eu acho que é da Universidade de São Francisco. A maioria de São Francisco, tem de todo lugar, Unicamp, USP, né? Mas é mackenzista. Eu que sou de São Paulo, né? Lá em São Paulo a gente tem muito mais, a gente conhece muita gente do mercado, parceiros, amigos, né? Sim. Aqui, inclusive, vou fazer uma força-tarefa e trazer mais mackenzistas, porque o pessoal é bom, né? Geralmente é bom. Vocês têm bastante mackenzista no escritório de vocês lá? Eu acho que boa parte é mackenzista lá. Porque eu não sei na época que você se formou, mas na época que eu me formei, o pessoal preferia fazer engenharia no Mackenzie, porque é uma faculdade muito tradicional. Não que as outras não sejam boas, nada disso, mas o Mackenzie sempre teve uma tradição. Na engenharia civil, né? Engenharia civil, e é uma escola bem antiga de engenharia. Bem antiga, né? Então, eu lembro na minha turma que alguns amigos, os pais eram engenheiros formados pelo Mackenzie, então isso já vem de família, já, né? O pai já fala, vai fazer Mackenzie, né? Que na época, ou você queria entrar no Mackenzie, ou entrava nas faculdades públicas, né? Na Poli. Então, dessas faculdades particulares, o pessoal dava uma priorizada para o Mackenzie. Né? Então, Mauá também é muito forte. Mauá, também, mas FEI, né? FEI. Mas no seu Mackenzie acho que tem uma coisa diferente, né? O mackenzista, eu acho que ele tem um a mais, né? Exato. Eu me formei na turma do centenário da Escola de Engenharia. Ah, é? Eu fui a 100ª turma do Mackenzie. Ah, que legal, pô. Que legal. Quando fez 100 anos, eu era a turma. Ah, que legal. Bom, gente, e vamos lá. Então, vamos contar a história da FC. Vocês fundaram aqui a empresa em 2016, certo? Isso. Então, a gente acompanhou o crescimento de vocês, porque a RM é um pouquinho mais velha só, né? Nasceu um pouco antes ali, uns 3 anos antes. Então, a gente nasceu uma crise, né? Vocês também nasceram nessa crise, não tinha acabado ainda, né? Se é que a gente pode falar que acabou, né? Porque a gente sempre vive, né? Problemas aqui. Nosso mercado é cíclico, né? É cíclico, mas assim, nunca tem um mar tranquilo, essa é a verdade, né? Mas de 13, 14, 15, 16 foram anos bem ruins para nossa economia, crise política, econômica, recessão. Vocês nasceram ali no bolo, assim como a gente, e então a gente cresceu juntos, né? Nos últimos anos a gente tem vários projetos com vocês, a gente acompanha o crescimento de vocês acompanharam o nosso.
Conta aí, como é que surgiu o UFC? Por que vocês abriram? Como é que foi essa história aí? A UFC, bom, eu conheci o Luciano, ele trabalhava em um escritório, eu em outro. E aí, ao longo do tempo, ganhando experiência, você acaba tendo uma aspiração profissional, né? De um dia ter o teu escritório, um crescimento profissional. Uhum. E aí a gente conversando, idealizou, planejou e a coisa se concretizou em 2016. Mas é bem o que você falou. Na minha opinião, o primeiro grande desafio não foi técnico, foi vencer a crise. Porque o técnico você já tinha bastante, vocês dois, né? Então, o técnico, claro, sempre tem aprendizado, sempre tem desafio, mas a gente estava no ápice da crise financeira, política, era um caos. Sim. Então, o primeiro desafio que a gente passou foi organizar a empresa para ser eficiente, mas de certa forma sobreviver àquele mercado caótico dos primeiros anos. E graças a Deus deu certo, mas foi isso que a gente pensou no primeiro momento. Foi um começo bem difícil, né? Então acho que a gente pode dizer que a primeira dor do escritório foi as vendas. Foi um começo muito difícil, porque assim como o Alexandre, eu vim de algumas empresas grandes fortes no mercado, mercado, trabalhei, foi grandes escolas, né? E aí chega um determinado momento que você começa a repensar, fala, pô, por que não montar um escritório que a gente queira fazer do nosso jeito, né, pelo que a gente aprendeu, né? E aí conversando com o Alexandre, ele também estava com o mesmo raciocínio também, aí veio a ideia de montar a empresa. Só que a gente acabou montando a empresa, como vocês mesmo falaram, numa época que não tinha obra, né? Não tinha, né? Não tinha obra, então era desesperador. A gente estava até conversando um pouco antes e foi um período que não tocava o telefone. Não tocava. Se você perguntar para mim como a gente pagou as contas, não sei te falar. Sinceramente, vamos dizer assim, foi algo divino que realmente a gente conseguiu, uma resiliência, conseguimos passar pela crise e graças a Deus hoje a gente já está num patamar mais confortável, né? Mas quanto tempo demorou assim? Oi? Quanto tempo demorou para estabilizar? Como a crise foi muito pesada, a crise ela começou realmente a dar sinais, final de 2014, 2015 começou, 2016 estourou, né? E foi uma crise que veio por muito tempo, tanto que muita gente perdeu emprego, você vê construtoras que fecharam, né, quebraram, então quer dizer, foi geral, então muitos amigos, colegas ficaram desempregados por anos. Sim. Amigos que tinham cargos altos em construtoras que acabaram se recolocando no mercado numa posição menor, porque o mercado já não estava pagando aquilo que pagava anteriormente. Então, a gente começou a se recuperar, vou dizer, eu acho que a partir de final de 2017, 2018, que as coisas começaram a dar uma engrenadinha. Porque ainda tinha um reflexo, porque por mais que começou a ter obra, como o rombo foi muito grande, a recuperação ela não é muito rápida, né? Ela demora um tempo. Então, o que a gente fez foi manter uma estrutura enxuta, né? E atendendo os clientes da maneira que fosse possível, mas sem inchar a empresa, mesmo tendo obra, a gente foi se estruturando aos poucos. Por incrível que pareça, a empresa deu um salto na pandemia. 2019 ali. 2019, 2020, que a gente começou a ter que contratar, a gente teve que mudar inclusive o escritório de local para um lugar maior. Então foi nesse período que aí a construção de novo começou a alavancar. Sim. Vocês consequentemente a gente... Vocês acham que isso ficou relacionado com a taxa de juros que abaixou muito por causa da pandemia? Agora tá para pegar crédito ficou mais fácil. Você fala dessa alavancada? Isso. Eu acho que teve vários fatores. Teve a taxa de juros, teve outra coisa também. A construção foi uma das poucas áreas que não parou, né? Não aderiu ao lockdown, tudo. Porque se para a construção, aí o país realmente ia entrar numa crise. Você imagina a quantidade de pessoas que iam ficar desempregadas. Então, o que manteve a gente, que o comecinho, acho que para você também foi difícil, as construtoras ligando, falou, olha... aquele projeto, dá uma segurada, não sei se vai rolar, porque não sei o que vai acontecer daqui para frente com esse fechamento, mas
Por outro lado, depois de um tempo, de alguns meses, o pessoal falou, não, vai continuar. Voltou com tudo. Voltou com tudo. Mas, vamos dizer assim, aquele começo de 2020, para nós também foi um pouco preocupante. Falou, como é que vai ser? Porque uma construtora começa, será que não dá para reparcelar o projeto? Será que não dá para a gente ter um acerto? Dá para segurar? Então, a gente falou, caramba, será que vai... Acontece bastante isso aí, Luciano? Hã? Acontece bastante isso aí? Bastante. Acontece. Agora, Não é só baseado aqui, no que então. você perguntou, eu acho que tanto o aspecto positivo como negativo nunca é um fator só. Então, uma crise não vem normalmente por um único fator. Normalmente é uma conjuntura. Sim. E a retomada também acaba sendo uma conjuntura. Só que eu acho que a gente, pelo menos, tenta ter sempre uma visão otimista. Então, eu acho que, de certo aspecto, a gente ter nascido na crise foi bom, porque você calejou. É muito fácil você nascer com uma empresa quando está o mercado bombando. Sim. Tudo é maravilhoso. Você vai contratar, você vai começar com N obras. Agora, começar na crise, tem que se organizar para sobreviver. Por mais que a gente tivesse conhecidos, o cara falava, eu quero dar obra para vocês, mas eu não tenho obra. Então, não tenho o que fazer, vamos ver junto. Isso, de certa forma, foi uma escola no sentido administrativo para nós, para a gente nascer num caminho, digamos, coerente com o mercado. Sim. Agora, na minha opinião, no Brasil, quando a gente fala em construção civil, como a gente já acabou de falar, é cíclico. Então, teve a crise, tem um período melhor, eu não tenho nenhuma dúvida que virá outra crise, talvez não tão forte como aquela, tomara. Por favor, que não seja tão forte. Mas que virá. E que depois teremos um período bom de novo, também não tenho dúvida. Também imagino que vai ser assim. A gente vive com um gráfico cardíaco, alto, baixo, alto, baixo. É uma montanha Não russa, tem né? jeito. Antes de você montar a empresa, você já trabalhou na área, mas, por exemplo, eu passei por alguma, por exemplo, eu me lembro que quando eu trabalhava nessa outra empresa, acho que foi em 1999, se eu não me engano, também. Eu me lembro que a gente chegava no escritório e não tinha o que fazer. O que acabou segurando a empresa, de alguma forma, é que tinha muita direção técnica, que na nossa área, além do projeto, você faz o acompanhamento na obra, então tem as visitas. Então, embora não tivesse projeto, as visitas, tinha algumas obras grandes de hospitais, que eram obras que iam por alguns anos, então isso acaba cobrindo alguns projetos que não estavam entrando. Então, 99 foi um período difícil, teve, acho que 2000 e pouco também teve uma, aí teve essa. Então, você vê que... É cíclico. Mas essa foi a mais forte, né? Mas eu acho que essa vamos dizer assim, impressionou, porque, nossa, muitos amigos que eram extremamente competentes, desempregados, e para se recolocar foi difícil, porque para se recolocar ele teve que realmente descer alguns degraus. Downgrade ali, né? E uma outra vantagem que a nossa área tem é que a gente é a primeira área a perceber a melhora ou a piora. Então, quer dizer, nós estamos tendo projeto, estamos tendo obra. A partir do momento que a gente percebe que começa a reduzir a procura para novos terrenos, para estimativas, isso vai estourar daqui 6 meses. Para vocês é na sequência. Vocês são na sequência. É quase que junto ali, né? E o inverso vale. A gente começou a ficar mais percebendo que ia ter uma demanda maior na pandemia, porque as perspectivas de novos terrenos, estimativas de fundação, compra de terreno, começou a subir numa curva vertical. Quando a gente percebeu isso, a gente sabe, daqui 6 meses vira projeto, daqui 1 ano isso é obra. E foi isso que aconteceu exatamente. Teve a queda de juros, né, que ajudou, então, nessa pandemia, muita gente comprando imóvel, né, que a família vive de aluguel, mas tem um financiamento que é o mesmo valor do aluguel. Então, quer dizer, aquela minha Casa Verde e Amarela começou a estourar. Né? Nossa, bombou. E o déficit habitacional é muito grande. É muito grande no Brasil. Com essa questão do home office, aí que mais pessoas começaram a investir em casa própria. Sim. O pessoal fala muito dessa análise, que a pessoa ficando no home office, ela começou a enxergar mais para a casa dela, para o conforto dentro do lar, e foi buscar investimento. Eu entendo esse raciocínio, acho que faz sentido, mas eu acho que no fim das contas, o que mais estimulou o mercado foi juros, realmente, porque a pessoa pode até estar dentro da casa dela, achar que precisa de uma melhora, mas se não conseguir pagar, não tem o que fazer. Entendeu? Verdade. Então eu acho que os juros foram atrativos, agora começou a subir, o crédito imobiliário ainda não perdeu tanta atratividade, mas ele tem perdido, né? Mas nos últimos anos estava muito bom, assim. E a gente, vamos dizer assim, nesse nosso currículo todo, a gente acabou conhecendo muita gente da área construtora. Então, quando
a gente pensou, né? Pô, a gente vai abrir uma empresa, a gente vai conseguir ter o reconhecimento e começar a trabalhar. Só que veio a crise, então, é que o Alexandre falou, você ligava para as construtoras, olha, putz, confio no teu trabalho, mas nós não tem projeto. Eu vivi algo parecido, porque a gente nasceu ali um pouco antes ainda, mas também tá bem ruim, né? 13, 14. Na verdade, quando eu entrei na RM foi em 14, né? O Raul fundou antes, depois que eu me associei a ele. E ali em 14, eu ligava também, fazia esse trabalho de ligação, ligava para os clientes, só que a diferença é que eu não tinha o histórico de vocês, talvez fosse até um pouquinho mais difícil. Vocês ainda tinham uma bagagem técnica de vários projetos, né? Conhecia o pessoal do mercado, a gente era mais jovem ali e tudo, então tinha esse complicador a mais ainda, que na minha visão, e era péssimo realmente. Eu vivia essa experiência, eu ligava, tinha gente que dava risada, assim, falando que tem projeto, aí dava risada, projeto? Como assim projeto? Tá doido? Do que você tá falando? Do que você tá falando? Não tem nada, não tinha nada mesmo, assim. E hoje a gente faz reunião com clientes, eu já estou percebendo uma certa cautela do mercado por conta do juros subindo, agora vai ter eleição fica em incerteza política, então o pessoal já começa a fazer mais com cautela, vamos segurar um pouquinho, vamos muito na empolgação, né? Mas o volume ainda está muito alto, né? Então hoje, poxa, você faz uma reunião com um cliente, prospecção, um cliente novo, ele tem demanda. Você sai daquela reunião já com algo por orçar. Naquela época você não conseguia nem marcar a reunião porque não tem nada. Vou marcar a reunião para quê? E quando marcava não tinha nada para mandar. E a gente também. sofreu muito também, aquele negócio, né? Eu acho que realmente é uma aprovação mesmo, né? Então, você mandava a proposta, aí você ficava naquela expectativa que aquele projeto para você ia pagar as contas do escritório, né? E aí você não tinha retorno, aí você ligava, a gente resolveu fechar com outro projetista, não sei o quê. Nossa, vamos dizer assim, foi uma lição, viu? Quando não fecha o projeto, ele para no meio também, né? E você tem também aqueles também que às vezes ele pede para você só a proposta para preencher um quadro de concorrência. Você sabe que não vai fechar. E a gente acabou conhecendo, às vezes, a gente tinha até dó. A gente estava numa situação de querer obra, mas a gente ia para visitar amigos, incorporadores, escritórios grandes, várias vezes, vazio. Vazio, né? Você encontrar a pessoa, tinham 2 no escritório com 30 postos de trabalho. Nossa, eu me lembro uma vez que a gente olhou um pro outro e falou, nossa senhora, acho que não é só a gente, né? Não, eu me lembro, eu fui visitar a gente foi visitar um colega que se formou comigo e eu não me lembro o nome da construtora. Agora, na verdade, eles faziam muito obras públicas, né? E nós chegamos, o escritório dele, pra você ter uma ideia, era no Itaim, era um andar inteiro, assim, o escritório. Fazia eco, não tinha nada ali. Você não tinha ninguém. Então, aí na hora que a gente chegou, primeiro, na mesa da recepcionista não tinha ninguém. Nem na recepção. Aí você olha, eu ficava olhando, falei, cara, será que é aqui? Aí depois de um tempo veio uma pessoa, na hora que a gente entrou, era aquelas várias baias enormes, não tinha uma pessoa. Nossa. E não era home office, não. Nada. Não era, ainda não era home isso office. foi em 2017. Aí ele veio atender a gente numa sala de reunião também enorme, aquela mesa enorme. Não tem ninguém na sala. Sabe quando você olha do lado, luz apagada. Luz apagada. Sabe, aquele negócio, o pessoal foi embora, sabe? Ninguém. É desesperador, né? Nós tivemos que reduzir a equipe para perceber. Mas sabe, gente, o que você falou, Alexandre, nascer na crise também tem toda essa dificuldade, mas tem também algo que a gente pode tirar de bom. Você amadurece. Você já nasce mais preparado. Sim. É na crise realmente que as empresas precisam se reinventar, se tornarem mais eficientes, buscar uma forma nova, mais econômica, enfim, um jeito novo de fazer. Porque quando tá tudo bem, beleza, você tá fazendo, tá entrando dinheiro na conta. Quando não tá, você precisa se reinventar, né? Então a gente já nasce com essa necessidade. E tem uma outra coisa que também pra gente... A gente não, ao contrário de outras empresas que já estavam com grande participação no mercado, a gente não tem como diminuir, né? Porque a gente está começando, a gente era eu, meu sócio, vocês dois, não tem como diminuir, não tem um impacto, né? Não é tão grande quanto aqueles que estavam bem, com um volume grande, com muita gente, aí tem um impacto. Putz, imagina, né? A gente investe um monte de software, um monte de computador, e aí fica com tudo isso parado. A gente não tinha, né? Tinha 2 notebooks na empresa. Não, ou continua assim ou fecha. Exatamente. Tanto que o escritório era assim, lembra? Era eu, ele. Um projetista. Na época, a esposa dele fazia parte de emissão de notas, essas coisas. Não tá mais. Hoje é minha esposa. Hoje é a dele. Trocou? Hoje é a minha. Hoje é a minha esposa. Então, era nós dois e tinha um desenhista.
E mesmo assim o projetista a gente contratava ele PJ por trabalho, porque não era sempre que tinha projeto. Não era sempre que tinha demanda. Então não tinha como contratá-lo para ficar full time, queria ficar olhando pra gente, tomando café com a gente. Então era muito enxuto. Então a gente começou trabalhando cada um na sua casa. Tem isso também, a gente não tinha condições ainda de alugar. Sem pandemia, tá? Sem pandemia. E eu vou falar para vocês, quando eu de home office, eu invejo realmente quem faz. Eu não consigo trabalhar em casa. Eu confesso que é mais difícil. Eu não consigo. Eu não consigo. Para mim a sensação que eu tenho, eu vou levantar e vou ou para um escritório ou eu vou para a sala. A sensação que eu tenho é que eu tô a lazer, eu não tô trabalhando. Que aí passa filho, aí passa o cachorro e Para quem enfim, tem filho principalmente. aí aquele negócio, hoje eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar de pijama. Só tem aqueles que têm a disciplina de levantar, se arrumar. Eu não tenho. Então, foi um começo difícil, porque ele trabalhava da casa dele, eu trabalhava da minha. Então, por exemplo, Tinha pouca demanda na época, né? plotagem de desenho, você tinha que pegar uma copiadora. Então, a gente fazia tudo, sabe aquele negócio? Cobra escanteio, vai pra área, cabeceia, fazia Não, era tudo. assim, ele mandava plotar o desenho, eu passava na copiadora, ia pra casa dele e vamos checar junto. Ia junto o projeto, pode mandar, manda. Uma coisa bem Era assim. caseira mesmo, entendeu? Fomos fazer, mexendo. Aí quando as coisas começaram a dar uma pequena melhorada, que foi no início de 2017, aí a gente alugou uma sala pequena, ali na Zona Sul, em São Paulo. Também uma salinha que cabia nós, assim, uma salinha quadradinha, tinha acho que 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, por aí. E aí de lá que a gente começou. Mas mesmo lá, a gente já estava com telefone instalado, tudo, mas se não tivesse, dava na mesma, que não tocava. Não tocava, né? Mas isso que você falou é muito importante, essa questão da reinvenção. Agora, indo um pouquinho para a nossa área na construção civil, o que a gente percebia, estando nos outros escritórios que a gente conheceu, que a gente trabalhou, as mudanças na construção civil são muito lentas. Sim. Você vê que enquanto um TI, engenharia de computação, muda, acho que quando a gente começou a falar aqui já deve ter mudado alguma coisa nesse período. A construção civil a gente fala em década para mudar alguma coisa. Então, um dos fatores que mais a gente buscou quando começou a efetivamente atuar pela FC era, claro, trazer toda a bagagem técnica aprendida no histórico, mas buscar algo diferente, para atender o cliente de forma diferente. Então, por exemplo, aquele negócio, meu projeto é esse, vai lá e faz, eu não mudo, hoje não funciona mais. Inflexibilidade. Hoje, os clientes chegam para nós e falam, eu quero 3 opções de projeto, eu quero a solução de fundação A, B e C. Eu vou escolher, eu te falo qual eu vou adotar dentro das tecnicamente corretas e você finaliza o teu projeto. A gente precisa ter essa versatilidade, que às vezes não tinha. Visitas à obra. Né? As obras hoje, os problemas com WhatsApp, e-mail, o problema, quase que a direção técnica é online. Então o cara te manda hoje 8 da manhã um e-mail, se você chegar 11 horas e não responder, ele vai falar, por que você não respondeu ainda? O que aconteceu? O pessoal tá ficando muito mais ansioso. Já manda no WhatsApp. Exato, Então, então acostumado, né? a gente teve que tentar se moldar com uma equipe de engenheiros para atender obra no Brasil inteiro, hoje, para essa demanda. Quer dizer, se o cara pedir uma visita hoje para segunda-feira tá na Bahia, vai para Bahia. Sim. Não tem como falar, não te atendo, eu preciso de 10 dias de programação. Ele vai falar 10 dias, eu não sei nem o que vai acontecer na obra em 10 dias. A tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo deixou as pessoas muito mal acostumadas, né? Então eu vejo, por exemplo, os meus filhos também. Hoje eles têm tudo fácil, né? Eles não têm que fazer sacrifício nenhum para conseguir qualquer coisa. Hoje qualquer coisa, você vai lá, você liga o computador, você consegue. Até o telefone, você faz tudo pelo telefone hoje. Quando a gente começou, não tinha celular, não tinha nada. O máximo que eu tinha, vou entregar a idade, né? Tinha aqueles teletrim, aqueles bips, que o cara te mandava uma mensagem, aí você tinha que ir num orelhão, ligar. Às vezes você estava no meio da marginal, você tem que parar o carro no acostamento, ligar, para saber o que tinha acontecido numa obra. Não, e desculpa, só um detalhe, mensagem essa que você ligava para telefonista, ela te falava, falava, Luciano, quando você puder me liga. Aí ela mandava pro bip dele e ele me ligava. Não, mas o meu... É difícil a comunicação, né? Mas o meu page era moderno, o meu vinha escrito lá, ligar para tal pessoa. O meu era tem dias que eu acho que vocês devem ter saudade disso aí, não tem não? Porque hoje tá o WhatsApp bombando, né? Pois é. Nessa época era um pouquinho mais difícil. Não, e aquele negócio que ele falou, a pessoa acaba de te mandar um e-mail, ela já tá te ligando. Fala, você viu meu e-mail? Nem entrou ainda na Parece caixa de minha entrada. esposa. Minha esposa é assim. Ela manda o WhatsApp pra mim,
Aí se eu demorar 30 segundos, eu tô lendo a pergunta dela aqui, eu tô lendo, vou responder, ela me liga. Eu falei, pô, você não deu nem tempo de eu responder. Só não deixa ela assistir isso aqui, tá? Ela não assiste, ela não assiste. Não, mas olha, não vamos longe. Eu trabalhei na duplicação da Imigrantes no ano 2000, a última pista da Imigrantes. Celular não pegava, não tinha celular na serra, não tinha sinal, e a comunicação era aquele rádio, devia ter uns 30 centímetros de altura, que você punha na calça, caía a calça, porque era pesado, e falar apertando o botão. Eu acho que a grande evolução quando a gente trabalhou foi o Nextel, né? Nextel, eu usei muito Nextel. O Nextel, o rádio, né? Aquilo lá era o máximo, no ambiente né? corporativo muita gente usava. Você pegou Nextel, Caio? O meu pai, eu lembro que meu pai pegou. Quando eu comecei a trabalhar, tava nos primeiros modelos de iPhone. Não, o Nextel aí era um negócio. Eu usei muito Nextel. Eu trabalhei em obra, né, um tempo, era em 2009, acho. A obra começou a substituir os rádios, né, por Nextel, né? A gente tinha o rádio ali, o rádiozinho, mas eu usava muito Nextel para falar com fornecedores. Então, nossa, era direto. E o cara que tinha Nextel era o cara tecnológico da época. Agora, hoje eu tenho uma filha de 18 anos, um filho de 13. Inimaginável não ter celular. Comunicação rápida. Você fala essas coisas pra eles, eles vão achar Você fala essas coisas, nossa, que ridículo. É louco. Nossa, era difícil a sua vida, hein? Exatamente. Bom, pessoal, mas legal, então, muito interessante saber a história de vocês. Eu acho que vocês nasceram junto com a gente, viveram coisas muito parecidas. Serve também como referência, incentivo para quem está querendo empreender, ver que não tem momento certo, momento errado, né? Vai ser sempre difícil. E aprendemos na raça, tem que aprender na raça. Uma coisa é você ser funcionário de uma empresa, outra coisa é você... Não, é outra coisa. Você tem que viver para saber. Você tem que saber. Não é só a técnica, né? Você tem que saber administrar aquilo tudo, inclusive administrar a equipe. Então, quer dizer... E o desafio não para, né, É um Luciano? aprendizado. O desafio não que para. eu falei, o menor, entre aspas, menor desafio era o técnico. Era o técnico que vocês já tinham. O entorno era muito maior. É muito maior. Financeiro, administrativo, como lidar, inclusive relacionamento com o cliente, que às vezes quando você é funcionário de uma empresa, você acaba não tendo esse contato direto com o cliente. Então, toda essa parte de relacionamento e reuniões, você acaba fazendo técnico. Agora, quando é uma coisa que envolve comercial, negócio, você acaba aprendendo. Você tem que aprender na raça. Uma série de coisas. Relacionamento com pessoas não é fácil. Sim, gestão de pessoas, financeiro, vocês falaram aí. E os desafios, eles vão crescendo. A empresa vai crescendo, que é o que eu queria falar com vocês agora, inclusive, sobre a FC hoje. Vocês cresceram bastante, né? A empresa vai crescendo e outros desafios vão vindo. Eu falo que a gente não empreende uma vez, não é abrir o CNPJ e empreender. Você está empreendendo o tempo todo, porque o tempo todo você tem que tomar decisões difíceis, monta equipe, faz o quê? Estratégia. Então, o tempo inteiro você toma decisões que podem ser muito boas para a empresa ou que podem também levar a empresa para o buraco. Então, a empresa vai crescendo e outros desafios vão surgindo. Como é que está a FC hoje? Assim? Porque você hoje são uma das maiores do Brasil, não são? De fundações? Olha, de número de pessoas, vamos dizer assim, tem grandes empresas no mercado, né? Inclusive as que nós trabalhamos, assim, foi uma das pioneiras, quer dizer, um pessoal extremamente competente, estão até hoje no mercado. Mas eu acho que de volume de pessoas, porque escritório de fundação geralmente ele é mais enxuto, né? Sim. Então, geralmente, o escritório de fundação tem lá os diretores, aí você tem 3, 4 projetistas, um administrativo. Então, geralmente, a estrutura é mais enxuta. Então, como volume hoje de pessoas, quantidades, eu imagino que a gente, não sei se é o maior, mas a gente tem bastante gente trabalhando. Estamos hoje com a equipe técnica, são 12 projetistas, engenheiros. Bastante coisa. 12 projetistas que faz a parte não só de projeto, como também a parte de direção técnica, que são as visitas às obras. Então, como tamanho de empresa, de funcionários, eu imagino que a gente seja um dos maiores. Tem empresas que a gente sabe que também tem o mesmo número, mas são poucas. Mas acho que hoje, assim, no Brasil, eu acho que de quantidade de pessoas, sim, legal. Em pouco tempo, né? 16 para cada. Fizemos 6 anos, né? No começo do ano, né? É pouco tempo para se tornar uma das maiores, assim, né? A gente, em função desse início bem complicado, a gente tem bem o pé no chão, né? Então, a gente não quer também, a gente quer de alguma forma crescer, mas crescer com responsabilidade, porque também, como a gente falou, o mercado ele oscila demais, então não adianta também, é muito desagradável você inchar a empresa e depois virar para uma pessoa e falar, nós vamos ter que dispensar, é uma sensação ruim para quem está sendo mandado embora. Sim. E eu particularmente, que ele também, você dá a notícia para a pessoa é muito ruim, né? É uma linha muito tênue entre ter uma equipe eficiente para atender a demanda ou começar a inflar demais
e o mercado retrair. Sim. Então, aí você ia começar a abordar esse assunto, entra nessa parte mais administrativa. Uhum. É muito difícil, sem falar nas questões tributárias, que muda a regra, muda a lei. Depende da região que você faz o projeto de um jeito. É um caos, né? Eu não sei se a estrutura tem. A gente tem até cadastros regionais. Tem que fazer. O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não pode fazer obras de contenção sem ter o GeoRio. A gente tinha que fazer. Tem que ter o GeoRio. Então, a gente teve que fazer. Mas para fazer, tem que ter um despachante do Rio de Janeiro que consiga viabilizar, porque é impossível. Se cada documento que a gente mandou para o Rio, a gente fosse ou eu ou ele presencialmente, inviável, inviabiliza o cadastramento. E a gente sabe que hoje a empresa, na verdade, o maior desafio também, que a gente sabe que às vezes a empresa quebra por isso, são os impostos, né? É quase um terceiro sócio, né? É muito difícil. Mas é aquele sócio que não ajuda muito, ele só atrapalha. É que ele não trabalha, né? Não trabalha, ele só pega pra ele. Não, eu me lembro no começo, nesse comecinho, que o faturamento da empresa não era tão grande, o que a gente pagava de imposto era mais do que eu e ele retirava. Né? Nossa, sem dúvida. Você pagava aquilo com... Nossa, você chorava para pagar. O nosso terceiro sócio ganhava mais que a gente. E não trazia cliente. Né? O problema é que vai você não pagar. Eles ganham até hoje, viu? Ganha. Eu me lembro uma vez conversando com um empresário, um amigo, né? Que inclusive foi apresentado pela minha esposa. A gente conversando, eu estava na época de abrir empresa, uma coisa que ele falou para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, na tua empresa, você pode até deixar de pagar a conta de luz, alguma coisa, mas eu vou te dar um conselho. Eu já fui empresário, hoje eu estou aposentado, não deixa de pagar imposto. O que quebra a empresa hoje é não pagar imposto, porque imposto dificilmente caduca, né? Uhum. Então não deixa de pagar a empresa, porque ele mexia com essa parte, às vezes ele fazia recuperações de empresa, ele falou, boa parte das empresas que quebram, geralmente para de pagar o imposto. Aí quando você vai ver a conta, é um número que é impagável, né? Então, e nesse momento a eficiência da checagem de informações é excelente. Hoje eles cruzam dados, tudo, né? Então eles sabem tudo da sua vida. É um Big Brother, né? Sabem tudo. Eles sabem aonde você morou. Uma vez me ligaram, é impressionante, me ligaram com um telefone que era da minha mãe quando eu morava com ela. Falaram, então você morava em tal endereço, você fez uma sabe tudo. É um sócio fofoqueiro. Caramba, a pessoa me ligou depois, estou falando isso de 20 anos atrás, quer dizer, aí você vai ver, ele sabe todo o teu histórico, né? O que a gente viu aqui que você morou em tal rua, não sei o que, quer dizer, eles têm tudo... tem toda a sua... Não dá pra fazer nada errado. Hoje em dia, o detetive... Viu, pessoal? E fundação, você viu como é legal fazer fundações, Caio? Eu já fiz pequenos projetos de fundações, mas no máximo uma casa. Não chega perto do que vocês fazem. Não, mas eu digo assim, a parte operacional, a gente estava falando isso outro dia, né, no telefone. Empresa de fundação, uma empresa de estrutura grande, como é hoje a RM, tem algumas outras, tem 50, 60 pessoas, uma bem grande, né? O de fundações você consegue operar num volume de obras. Quantas obras vocês têm rodando hoje? Vocês têm esse número? Obras não, projetos? Projeto, a gente já, vamos dizer assim, de projeto que a gente já elaborou, passou dos 400. Olha aí. Isso. A gente tem Bastante 230 coisa, com 12 projetos. pessoas. A RM tem 230. 400 projetos. Vocês estão falando FC ou vocês... Não, a AFC de 2016 até agora, o nosso número de obras, nós temos um cadastro interno. Certo. É um número sequencial. Hoje nós estamos em 417. Cara, é muito alto. Hoje. Agora, na carreira, perguntando, vamos dizer assim, eu posso te falar que foram mais de 5 mil projetos. Nossa. Vocês têm ideia dessas 400 em área, vocês têm? Vamos considerar uma área média do quê? De uns 20 mil metros quadrados? 30 mil, vai, que é um empreendimento. 30 mil. 30 então mil. Aí seria essa conta. 30 mil. Área média. Só que aí tem uma grande diferença, né? O projeto de estrutura, quantas folhas você tem num projeto? Não, um monte de folhas. Nós temos 2, Sei 3. lá, quando é parede diafragma, você fala de 4 folhas. 4 folhas, não passa disso. Cara, olha isso, Caio. A gente tem... Um projeto mais enxuto. A RM tem 230 projetos já entregues ou desenvolvidos, então um número inferior ao de vocês. Em área, nós temos cerca de 7 milhões de metros quadrados. Muita coisa.
E só que a gente precisa de uma equipe muito maior para fazer esses projetos. Sim. Essa é a grande diferença. Cada um fazendo uma coisa, né? Eu não cheguei a contar quantas pranchas tem por projeto, mas são muitas pranchas. Certamente com essa quantidade de obra que vocês têm, dá mais folhas de projeto que a gente. Muito mais. Não, muito mais. Um pavimento que a gente arma já é mais do que 4 folhas. Tanto que tem obras que a gente está acompanhando, que terminou a fundação, aí às vezes o pessoal da obra chama a gente para ver uma cortina, alguma coisa, e às vezes o pessoal fala, não, que nós estamos para receber aqui a forma do ático. Quer dizer, vocês estão entregando o projeto, ainda o projeto já está subindo, e vocês estão entregando folhas. Não, projeto Para de nós é elevação. obra encerrada já. Projetos de... Só para vocês terem uma noção, teve um prédio aqui da RM que só as vigas de um pavimento foram 12 folhas que eu emiti. E alvenaria estrutural, então, tem muito mais ainda. A alvenaria estrutural é mais prancha Cada ainda, só que é o então. trabalho Eu do posso setor te de garantir, concreto. nenhum projeto nosso teve 12 folhas. Então, Desses tem, 400, eu tem. tava fazendo uma conta aqui, mais ou menos 300 deu aqui. Não sei se eu tô falando, mas é que a gente tem... Folhas por projeto? Porque a gente tem o pessoal que vai poder depois até me trucar aqui se eu falei besteira. Mas tem o nosso time de inovação e lá tem um engenheiro também de dados. Já levantou, inclusive, emissão de folhas emitidas aqui pela RM, passou de 100 mil já. Nossa, É muita coisa. Muita coisa. A gente acaba tendo mais projetos também, porque o nosso é muito dinâmico, né, nossa área. Então é muito rápido. Então, entre você fazer o projeto e a obra, vamos dizer assim, sem ter um intervalo, que às vezes você faz o projeto, a obra vai começar depois de 1 ano, 2 anos. Mas os projetos a gente acaba terminando em, sei lá, 20 dias úteis, os projetos. A gente demora 16 meses para fazer um projeto. 20, então. A gente demora aí, porque a gente entregou, tudo bem, vai ter uma revisão aqui, uma revisão pequenininha, mas é rápido. E aí depois a direção técnica, quando é obra de um prédio, por exemplo, de uma torre, é uma direção técnica que vai durar o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando é uma contenção mais estanque, uma contenção que demora mais tempo. Mas você vê, o período é muito curto, então a gente tem que ter um volume de projetos maior, porque acaba muito rápido, né? Assim como o faturamento acaba sendo rápido, você tem que ter um... É por isso que o pessoal de fundações é rico, entendeu, cara? Rico de problemas, tem um monte de problema para resolver. Então, mas é uma área que, vamos dizer assim, eu sou meio suspeito para falar, é um desafio, né? Porque cada obra é um desafio diferente, né? É um solo que se comporta de uma maneira diferente. Então, você não padroniza, né? Não tem como padronizar, né? Mas aí, Luciano, então me responde, o que define um bom projeto de fundação? Eu acho que um bom projeto de fundação começa com uma boa sondagem executada. A sondagem, para quem não conhece, é aquele relatório que empresas especializadas eles fazem, né? Então eles fazem algumas perfurações no terreno e aonde detecta como é que é aquele subsolo. Então ali no relatório vai aparecer o tipo de solo, a resistência desse solo, a indicação de nível de lençol freático. Isso para nós é como se fosse um hemograma, Então, com uma sondagem bem executada, você vai conseguir definir a fundação mais adequada, um dimensionamento bem feito. Uma sondagem mal feita, teu projeto consequentemente não vai estar de acordo. E pouca sondagem também. Pouca sondagem Você também. tem que ter a sondagem não só bem executada por uma empresa séria, como também as sondagens executadas no lugar correto. Porque não adianta também você ter um terreno enorme e querer fazer um único furo de sondagem. Porque, de novo, o solo ele muda de uma região para outra. Não, mas se você já fez projeto no vizinho, nem precisa de sondagem, né, pessoal? Mas já pegamos... mas já pegamos isso, tá? Não, eu sei porque eu já vivi isso também. O cliente, te liga, então é o seguinte, o prédio da frente é nosso, eu posso te mandar sondagem do terreno da frente? Não Lembrando só uma coisa, tá? Tanto o critério de profundidade da sondagem, como o número de furos de sondagem, não é porque eu acordei de mau humor, então eu quero 20 furos. Amanhã eu estou de bom humor, pode reduzir para 10. Não, tem uma norma que regulamenta isso. Então, quer dizer, não tem, se você não atender a norma, o teu projeto está fora de norma. A gente sempre costuma dizer, a gente tem alguns elementos que são vitais para um bom projeto. A sondagem, como o Luciano falou, é o primeiro. Uma boa planta de arquitetura, uma boa planta de estrutura, com locação e carga de pilares, e um levantamento plano altimétrico com nível de vizinhos e ruas. Esses elementos, sem isso, norteados pela norma brasileira, a gente não faz o projeto. Se você tirar qualquer um deles, você não vai ter um bom projeto, você vai ter um projeto estimado. Sim.
porque eu preciso de todos esses para ter um projeto de contenção, terraplanagem e fundação Mais preciso, né? mais elaborado de forma assertiva. Ou seja, sem um desses, então às vezes, se vem alguma consulta para nós, eu preciso fazer um projeto de fundação, mas eu não tenho dinheiro para fazer a sondagem, então me desculpa, Aí já era. eu não posso te A ajudar. fundação no final vai ficar mais cara para ele, né? Não, é dar um tiro no escuro. É roleta russa. Raul, a gente pega muita situação que às vezes uma pessoa que nos consulta fala, olha, eu preciso de uma estimativa de fundação e contenção. Só que tem um detalhe, eu não tenho planta de estrutura. Não sabe qual é a carga, não sabe qual é a A resistência gente, do claro, a solo. gente adota quase como um leigo uma sobrecarga por metro quadrado, só que aí, quando vem uma planta de cargas, ainda que em estudo preliminar, com esforços de vento, esforços de segunda ordem, a gente olha, é outro cenário. Exato. Então aquela solução A inicial vira uma solução A ao cubo. E aí, qual é a consequência imediata disso? Não tem assertividade nenhuma. Vai mudar cronograma, vai mudar custo, vai mudar tudo. No escuro Que nem mesmo. pedirem para vocês aqui um estudo de estrutura sem ter uma arquitetura. É. Ó, eu não tenho arquitetura Pois é. definida, mas eu preciso de uma estrutura. Me manda a taxa aí. Exato. A gente faz um quadradinho, É. pronto. E hoje a gente enfrenta, hoje não, já há um bom tempo, já há muitos anos, a gente enfrenta um problema grande com sondagens mal executadas, porque a construtora às vezes tem uma cultura de, não, eu não tenho verba para gastar com sondagem, mas peraí. Isso já foi até discutido em seminário que a gente participou. Teve um seminário, inclusive o último, antes da pandemia, teve um colega que fez uma palestra sobre o custo da sondagem no geral na construção. Não chega a 0,5%. É um valor muito baixo. E a gente fala que sondagem não é custo, é investimento. Você está investindo num relatório que vai te dar um bom projeto lá na frente. Porque o meu projeto ficando mal feito, o teu vai ficar mal feito em cima, tá? Você vai apoiar a tua estrutura na minha fundação. Se o meu tiver mal feito, o teu também vai dar problema. A gente pode até fazer uma analogia do médico, né? O médico, para ele operar, ele vai te pedir alguns exames Isso. para ver se o seu o teu exame corpo tiver aguenta essa distorcido, cirurgia. Não, é o que eu te falei, é um hemograma. hemograma. Fazer um exame de sangue. Qualquer problema que você tenha, por mais complexo, o médico vai te pedir um exame de sangue. O que ele vai pedir no exame de sangue, se é ureia, se é ferro, se é colesterol, não sei, dependendo, mas ele vai te pedir para você ir num laboratório e colher sangue, porque ele vai ter que analisar aquilo. Sem aquilo não tem como ele olhar para você e falar, você tem tal problema. Desculpa, esse nível ainda assim tem que ser muito iluminado, né? E só um dado técnico para vocês, os projetos geotécnicos normalmente custam de 3 a 9% do valor da obra. Tá. Só que esses 3 a 9, primeiro, vão sustentar todo o resto. Sim. E segundo, se isso for mal feito, você economizou na sondagem, que como o Luciano falou, é 0, alguma coisa. Só que esse 0, alguma coisa vai afetar os outros 99. É o principal dado para fazer a fundação. Eu falo muito sobre isso também. A estrutura é mais ou menos a mesma coisa. O projeto de estrutura, ele geralmente não representa mais do que 1% do custo total da obra. 1%. Só que quanto representa a estrutura? Aço, concreto, formas. Passa de 20%, chega a 30%, 35%, depende do porte da obra, enfim. Então, você investir num bom projeto é a mesma coisa. Diferente da sondagem, que de repente o cara pode não investir, não fazer, o projeto de estrutura tem que fazer, né? Tem que fazer. E os dois têm, na verdade. Mas a estrutura o cara não consegue executar a obra sem, né? E ele pode contratar um barato, enfim, pagar menos. Só que às vezes essa economia que ele conseguiu no projeto, lá na obra ele vai pagar muito mais. Sem dúvida. Porque se o meu projeto estiver 10%, a mesma coisa que acontece com fundações, se estiver 10%, 20% mais caro do que outro, se a gente entregar na obra 3%, 4% de economia na solução, já paga essa diferença, entendeu? Então vai na mesma linha da sondagem, é um investimento. No fim você economiza com tudo isso, tudo que é planejamento, tudo que está na fase pré-obra, sondagem, projeto, você economiza com isso, você vai gastar mais na obra. O que as equipes de orçamento eles não entendem, que a gente já conversou, o nosso projeto não é o caro é executar o projeto. Executar o projeto. A execução é cara. Então, se você tem uma sondagem mal feita, o que vai acontecer? Como é que você vai ficar sabendo? Tem a direção técnica. Se eu tinha uma sondagem que indicava para mim que a estaca tinha que ter 15 metros, eu chego na obra, com 15 metros o terreno está muito ruim, tem que ir para 25, esse custo a mais que ele tem que fazer, as estacas mais compridas, já pagava qualquer relatório de sondagem. Uma estaca só você já teria... Exatamente. Então, quer dizer, o caro não é o projeto. Então, um projeto bem executado,
não vai dar surpresa lá na frente, porque o custo do projeto, assim como o teu, você falou, não é isso que pega. O que pega é a execução. A execução ela é muito cara, a mobilização de equipamento, quer dizer, tudo isso. Então, a gente tem até um exemplo de uma obra que nós fizemos em Santos, E Santos é um terreno complicado para trabalhar. Lá, inclusive, é uma obra que a gente usa muito quando a gente vai fazer palestra em construtora, a gente usa como exemplo de sondagem bem executada. Foi impressionante, porque lá as estacas tinham em torno de 65 metros de profundidade. Caraca. É um material... Santos é complicado, você tem aquelas camadas de argila marinha, e aí embaixo você começa a pegar um terreno melhor. Então lá a gente chegou praticamente na rocha mesmo, que era um dos prédios mais altos ali em Santos, a gente fez ali no Imbaré, no canal 4, e a gente fez uma coisa interessante. A cada metro o executor ia tirando uma amostra de solo para depois a gente comparar com a sondagem. Ele acompanhou mais de perto, mas foi coisa de centímetros. Então, a argila marinha ela finalizou com 45 metros e na obra foi 45,5, sabe uma coisa assim? Então, ali você vê que uma sondagem bem executada estava previsto no projeto estaca com 65 metros e foi feita exatamente com 65 metros. E aí, nesse caso, você apoiou em rocha? Apoiamos em rocha. Essa foi um caso de excelência de sondagem. Infelizmente, teve um outro que vale a pena também frisar, que é o lado oposto. Não é que a estaca foi maior do que se imaginou. Teoricamente, muito pessoal de orçamento fala, se eu encurtei a estaca eu vou ter uma vantagem, se teve uma imprecisão. Não. Teve uma outra obra, eu não me lembro os valores, os comprimentos exatos, mas estava previsto, por exemplo, 15 metros. Só que com 10 parou no impenetrável. E não explicado aquele. Dessa obra eu me lembro. Na verdade estava previsto 18, chegou a 14. E não explicado. Aí lembra, aí mandou mudar, mas não, de repente como é uma região complicada aqui em São Paulo, tem muita pedra, tipo, de repente é localizado. Aí você vai em outro lugar, 12. Tem coisa errada. Vamos fazer a sondagem complementar. Na hora que veio a sondagem complementar... É outro solo. Não, foi outro projeto. E qual que é o problema? Muda tudo. Era um solo mole impenetrável. A capacidade de carga da estaca reduziu. Teve um mundo de estaca adicional. Nossa. Mudou o projeto de estrutura, de forma da fundação. Muda tudo. E o custo da obra estoura, né? Não, parece que o custo na época, o pessoal da construtora até comentou conosco, foi coisa de 800 mil, 1 milhão de prejuízo. Por causa de uma sondagem mal feita. E um detalhe, a obra parou, né? Até porque você tem um time disso. Quer dizer, constatou o problema, para a obra, faz sondagem adicional, emite o relatório, a gente reprocessa, recalcula, revisa a fundação, vai para a estrutura, revisa bloco. O tempo, o custo indireto de parar a obra, esse período todo. Com a equipe parada lá, engenheiro, tudo louco. E você pode falar, não, mas essa sondagem aí, mas de qualquer forma, se tivesse feito desde o início, esse projeto ia acontecer, mas tem um agravante, por exemplo, no caso dessa obra, a construtora, ela, a partir do projeto de formas, ela já comprou todo o aço dobrado e cortado. Perdeu tudo. Perdeu. Se você prevê Olha o prejuízo do... Se você prevê do início, ok. Agora imagina, você está com todo o aço dos blocos, tudo montado na obra, você perdeu tudo. Aí você vai me perguntar, e a diferença da sondagem boa para uma ruim em valores é muito grande? Não. Porque eles cobram por metro. Então, às vezes, de uma boa para uma ruim, você vai variar 30, 40 reais o metro. A besteira, né? Economia... Quer dizer, a tua economia... A famosa economia burra, né? Em todas as sondagens, essa economia da boa para ruim vai dar 5 mil reais. Em uma estaca, você gastou 10 vezes. E a construtora pede. Você pode indicar algumas empresas? A gente indica lá uns 3, 4 nomes, a pessoa orça o orçamento. Então, mas tem construtora que você dá uns 3, 4 nomes, aí eu vou mas essas construtoras que você passou, essas empresas... Muito caras. É um absurdo o preço que eles estão cobrando. Eu peguei aqui uma empresa aqui na minha rua aqui, que custa 30% desse Eu pedi uma pizza, o dono da pizzaria delivery também faz sondagem. Você compra 2 pizzas, ganha um fruto de sondagem, entendeu? Mas aí então, só para o pessoal que está assistindo a gente em casa, qual que é a faixa de preço que o pessoal cobra para fazer uma sondagem aqui em São Paulo? Eu tô meio por fora, mas eu me lembro, quando assim, há um tempo atrás, eu conversando com alguns executores que a gente conhece, né? Tava em torno, isso pode ser que esteja um valor diferente hoje, era em torno de 120, 150 reais um metro executado. Um metro executado. E tinha empresa que cobrava 40 reais. Não tem isso. Não tem milagre, não tá? Tem milagre, não tem milagre. E o que acontece? Qual que é isso vale para quem está começando, que existe também uma malandragem
de algumas empresas, que a gente já passou por isso, que é o que a gente chama de espichar a sondagem. O que é espichar? A sondagem, o que acontece? O processo executivo ele vai batendo o amostrador, a cada metro ele tira uma amostra de solo, ele vai lá, coloca num saquinho, anota a profundidade para depois ir para um laboratório para análise, para depois emitir o relatório. O que algumas empresas fazem? Eles pegam essa amostra, partem em 2, colocam em 2 saquinhos. Então, onde ele fez 1 metro, teoricamente ele fala que fez 2. Então, a sondagem que teria 10 metros, na verdade ele coloca 20. Nossa. Só que se tiver rocha 11... E aí o que acontece? Aí em cada metro ele bate o que a gente chama de SPT, que é o que quanto maior o número de golpes, mais resistente ao solo. Aí tem uma faixa que eles classificam. Então quando a areia é compacta, quando a argila é rija, mole ou areia fofa. Então, dependendo do número de golpes, existe um intervalo que a partir desses golpes você classifica se o material é mais resistente ou menos resistente. Né? E aí o que acontece? Obviamente, como ele não fez os 20 metros, ele fez 10, bem, como é que eu vou fazer? Então ele chuta o SPT. Então você pega a sondagem lá que está 3, 4, 5, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 13, 14, 15, Nossa. 17, 17, 17, 18, 18, 18. Ele inventa. Dinheiro jogado no lixo. Ele inventa. Só que aquilo vai para um projetista. E o que aconteceu nesse empreendimento, por exemplo, a estaca pegou rocha com 14 metros, pela sondagem que foi executada, pegou rocha com 22. E além disso, só para você ter uma ideia de valores, para você ver como foi realmente um problema mais sério. Na primeira sondagem indicava número de golpes em torno de 20, 25, que é um material resistente. Nessa sondagem, 4, Nossa. 3. Por isso que teve uma queda de resistência e parou na rocha. Quando a gente fez a sondagem complementar, deu exatamente aquilo que foi executado. Então a gente acabou ficando um pouco mais tranquilo, porque a sondagem mostrou bem o que a gente tinha visto na estaca prova. Um material muito mole, que você percebe na hora de perfurar a estaca, o equipamento não teve dificuldade e pum, bateu no material impenetrável. Se fosse de acordo com o primeiro relatório, a primeira máquina ia ter uma certa dificuldade para furar. A velocidade do avanço do trado, né, que faz a estaca, ia ser menor. Nessa não, ela foi numa boa, numa hora a broda bateu. Então com isso, os blocos aumentaram. Então onde você tinha 3 estacas virou 5, onde você tinha uma virou 3. Então aumentou a quantidade de estacas, volume de bloco. O tempo de execução vai aumentar. Tudo. Não, é outra obra. Locação do É um equipamento. novo projeto. É pegar aquele projeto que a gente fez, joga fora e faz um novo. Então, ou seja, tudo isso, vocês percebem, na hora que você envolve esse custo todo, olha o que poderia ter sido evitado com uma sondagem bem executada. Quer dizer, esse custo que eles tiveram, daria para pagar quantos relatórios de sondagem? Exatamente. Agora, o que eu acho que para quem está nos assistindo vale, porque deve ter muita gente que é o pessoal de obra, né? E eles não têm realmente nem a necessidade de ter essa vivência toda tão específica em sondagem, em geotecnia. Nossa sugestão que a gente sempre dá. Primeiro, buscar junto ao projetista indicações de bons executores, seja de sondagem, seja de fundação, seja de contenção. E o segundo item fundamental, na minha opinião, que eles, uma vez não tendo tanta especialização e profundidade no assunto, recorram ao projetista. Porque os escritórios de fundação, os escritórios de geotecnia, eles têm direção técnica, tem que ter, porque o solo é heterogêneo, cada obra é uma situação. Então, recorra a ele, chega para ele e fala, olha, vem cá, esse executor vai começar a furar, ele chegou na obra tal hora, saiu tal hora, fez tantos metros, você acha que tá bom? Me manda, eu vou te mandar o relatório de campo, me dá um apoio, por quê? O projetista, sim, tem essa visão mais especializada do assunto. Ele vai conseguir falar, opa, peraí, cuidado, para porque tem boi na linha, alguma coisa está errada. Então, quer dizer, ele fez uma sondagem em Santos, que é 1,80 m, não achou água, ou o Oceano Atlântico não existe mais, ou não é em Santos. Porque não tem como, tem que ter água. Então, quer dizer, essa experiência um pouquinho mais aprofundada, o pessoal que é de obra, gerente de obra, coordenador de obra, tem que contar com o projetista. Sim. A gente sempre se coloca à disposição para, enquanto estiver fazendo a sondagem, ir no local, ir na obra, acompanhar quantas equipes, quantos furos, tem classificações mais regionalizadas que um projetista tem que saber.
Então essa é a dica que eu daria para o pessoal no sentido sondagem. Que é muito importante para vocês terem essa segurança também, né? Sem Então, dúvida. Ou seja, resumindo a tua pergunta, uma sondagem bem executada, teu projeto de fundação vai ter uma boa qualidade, não tem jeito. Então a sondagem faz toda a diferença. É diretamente já dá para ter esse corte. Já no diretamente nosso... proporcional, tá? É bem proporcional. A sondagem tem que estar bem executada, não tem jeito, que é o elemento principal. Primeira coisa que a gente pega quando vai fazer um projeto é a sondagem. Para saber qual que vai ser o tipo, aquilo que a gente estava até conversando, se é fundação direta, se vai ser fundação. Porque às vezes o cliente já pede para nós um retorno, olha, eu vou vender a sondagem, o que você acha que vai dar lá? Às vezes não tem nem estrutura ainda. Então você já fala, olha, aqui o olho no NSPT, aqui eu já tinha noção. aqui eu já te adianto que não dá para fazer fundação direta. Vai ser estaca. Qual vai ser a estaca? Vai depender dos esforços. Viu, Luciano? Uma das perguntas, inclusive, era a sondagem, né? Acho que ficou muito claro aqui para o pessoal a importância da sondagem, é onde nasce o projeto realmente de fundações. Sim. A partir daí. E aí, então, com uma boa sondagem, tem um bom projeto de fundações, que eu entendo, aí vocês me confirmam se é isso ou se tem mais coisa, mas um projeto bom de fundações é aquele que vai entregar para um cliente uma solução eficiente, econômica, certo? Porque, assim como na estrutura, a gente pode inviabilizar uma obra muitas vezes. Se você tiver uma estrutura pesada, você vai gastar muito com aço, concreto, a obra ou você inviabiliza ou você consome a rentabilidade, a lucratividade daquela obra, deixando ela menos competitiva, o cliente vai ter que repassar esse valor no imóvel, enfim, pode inviabilizar. Estrutura tem uma variação, mas talvez fundações tenha mais ainda, porque você tem diferentes soluções de fundações. Sim. Então, a estrutura tem algumas, né? A alvenaria estrutural, concreto, tem laje plana, protendido e tal, a gente faz essas avaliações, mas depende muito do produto, da arquitetura. Vocês dependem mais do solo ali, claro, do produto também, né, a cara que vem. Mas vamos falar então dos tipos primeiro, vocês concordam que é isso? Um bom projeto de fundações, então é que ele é eficiente, assim? Ou tem mais coisa além disso? Eu acho que depende do cliente, né? Tem cliente que quer a obra o mais rápido possível, então tem que adaptar a solução ágil. E às vezes as empresas executoras, né? Às vezes você tenta adequar um projeto para as empresas locais. Não entendam mal, não é direcionar o projeto para um determinado executor. Às vezes, numa determinada região, você não tem aquele tipo de fundação executada para as empresas locais. Então, por exemplo, você pega o Rio de Janeiro. Dificilmente no Rio de Janeiro você faz parede diafragma. Geralmente é estaca secante. Porque os executores locais, boa parte faz isso. Dá para fazer parede diafragma? Teria que contratar um outro executor, mas culturalmente... Disponibilidade do equipamento na região. Por exemplo, região do Paraná, por exemplo, dificilmente o pessoal às vezes projeta perfil metálico, porque você não tem quase empresa, geralmente são estacas escavadas. Então, você, dependendo da região, você tenta fazer o projeto para atender um mercado local, mas às vezes, dependendo do tipo de solo, você tem que falar, olha, aqui não tem jeito, nós vamos ter que fazer determinado... Depende da cultura da construtora local, exata mão de obra. Eu ia falar exatamente isso, que o bom projeto, além de tudo que a gente falou da sondagem, o projetista de fundação ele tem que respeitar o aspecto local. Tanto em relação à cultura do que é mais utilizado, como em relação à disponibilidade de equipamentos. Perfeito. Por exemplo, no Nordeste eu não posso especificar determinadas estacas de diâmetros maiores e grandes profundidades, que em São Paulo você tem 3, 4, 5 executores. Lá você não vai ter. Não encontra. Então, se eu mandar um projeto desse, vai bater, tecnicamente está ok, custo vai atender, prazo vai atender, só que é inexecuível. Não tem quem vai faça. ter que ir alguém de São Paulo para lá, o que inviabiliza a situação. Eu já vi estudos de estaca hélice, que era a solução mais econômica, aí chegava lá, mas a estaca hélice não consegue atender esse local. Aí tem que mudar para estaca raiz. Então, fica mais cara a execução, mas é o único que dá para executar naquela região. Porque também tem isso que ele falou, às vezes existe executor local, só que o equipamento dele não é adequado para determinado tipo de solo. Às vezes você precisa de um equipamento de maior porte, mais forte para furar aquele solo, e não tem. Então não adianta, você vai colocar um projeto num terreno extremamente resistente, que exige uma máquina boa, e o executor local não tem, ele não vai conseguir fazer a obra. Só que o grande problema é que às vezes ele, para não perder a obra, ele aceita, aí chega na obra, veja com o projetista não dá para deixar a estaca mais curta. Não dá. O problema não é o solo, não é o projeto, o problema é a máquina. Sim. E nem sempre você consegue adequar o projeto ao equipamento. Na verdade tem que ser o contrário, o equipamento tem que ser de acordo com o projeto, não é o contrário.
né? Porque para a construtora isso não é legal, porque acaba ficando mais caro. Sim. Aonde você consegue resolver com uma estaca, tem que colocar 2 mais curtas, quer dizer, isso financeiramente para a construtora é péssimo. E acontece muito isso. Então, quando você faz o projeto, você tem que pensar em tudo isso, só que às vezes acontece muito do executor querer forçar, tentar fazer a obra e não conseguir. Tá? Então, um bom projeto, como você falou, é exatamente esse. Você tem que analisar tudo isso e o que a gente fala, que às vezes o pessoal fala, pô, mas essa solução está muito cara, não tem mais barata? A gente fala que às vezes aquela solução pode não ser a mais barata, mas com certeza é a mais barata para o tipo de solo que está envolvido. Perfeito. É bem diferente. Tá. É bem diferente. Então aquela é a mais... Porque o que às vezes o cliente não entende é que a gente não cobra o projeto por quantidade de estacas. Se o meu projeto vai ter 10, 20 ou 300 estacas, o valor é o mesmo. Nós não temos a intenção do cliente gastar mais. Vocês Se a cobram, gente então... faz aquilo, é que precisa. Porque, às vezes o pessoal liga pra gente, aqui não dá pra deixar a estaca 2 metros mais curta. Não, se desse eu teria comprado. Então vocês cobram pelo porte da obra. Aquele famoso, não tem uma gordurinha? Não tem gordurinha nenhuma. O nosso preço é por área construída. Área construída? Área Travada. construída. A não ser em alguns casos, por exemplo, de condomínios horizontais, Tá. que é a mesma edificação repetida Você em consegue vezes. repetir, né? Aí, claro, aí tem uma adequação Fator de aplicação. financeira. Isso. Agora, isso que nós estamos falando do bom projeto nos remete ao início do bate-papo. É aquela versatilidade, aquele atendimento à obra. Então, a gente, por exemplo, em todos os nossos clientes, na estaca prova, a primeira estaca da obra, o nosso engenheiro está lá. Por quê? Porque ele vai ver, será que o solo está batendo com o que está na sondagem? Pra garantir, né? Tá. Quando a obra é num lugar que a gente já fez outra do lado, a gente já sabe o que se espera. Só que às vezes é numa cidade do interior, do Nordeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, que a gente ainda não tem uma coisa muito perto. Então aí a estaca prova é vital, porque aí ele vai levar a sondagem, vai levar o projeto, vai comparar, vai olhar, vai falar, é isso, segue a vida, não segue a vida, opa, tá errado. Então, o bom projeto nos remete exatamente ao acompanhamento, à sondagem bem executada, ao aspecto regional do executor, da disponibilidade de equipamento, da cultura. Então, tem um combo aí de E direção de informações. técnica por telefone não funciona. Não dá. Não dá, né? Ou hoje, que nem por vídeo. Eu vou fazer um vídeo da estaca. Então, já mandaram a Manda o vídeo solicitação. aí. pra nós. Eu mando um vídeo para você, mas peraí, um vídeo é a mesma coisa, ele tá falando de médico, né? Você liga para o médico e fala, olha, você pode fazer uma consulta por vídeo aqui para você me examinar? Não. Aí você vai lá vem no consultório. dermatologista e Não, quer mostrar exato. a Não mancha é na pele mentira. com Um o vídeo. cliente uma vez me ligou falando, olha, é o seguinte, você tem um honorário de direção técnica, mas eu não tenho a verba. Vamos fazer o seguinte, amanhã estaca a prova, eu vou ficar filmando e te mandando no WhatsApp o tempo inteiro. E aí você me fala o que você está Não achando. funciona. Aí vem aquele papo de o pessoal tá mal acostumado, né? O pessoal quer fazer live até Aí pra que tá, mostrar o não furo. entende a importância da direção técnica. A direção técnica esquece um pouco a parte financeira. O engenheiro de fundação, quando ele vai na obra, é para garantir a qualidade do projeto e garantir que aquela fundação está bem executada. Que uma vez mal executada, as consequências são... Então não rola fazer visita técnica no metaverso, assim, não tá nesse Não, nível isso ainda. aí- Não, e de novo, o custo de uma visita, se ele tiver um problema em uma estaca, ele pagou as visitas da obra inteira. Exatamente. E sondagem, a gente vê cada coisa na área de sondagem, também a gente está falando de sondagem, não voltando no assunto, mas rapidinho, a gente já pegou obra também que você falou, não, mas eu preciso de sondagem. Não, mas eu tive no terreno lá, eu dei umas batidas com o pé lá, o terreno é muito bom. Eu falei, legal. Aí o cara pesa 80 quilos e pé? quer botar uma estrutura. Não, o cara bate, fala, eu bati lá, eu não afundei. Não, Falei, Quer pô, colocar uma estrutura que pesa 800 mil Não, toneladas. Não, mas eu dei uma pisada mais firme e aguentou. É, Tá bom, tranquilo. só é bom. E se bobear dá sapata, tá legal, bacana. Então pode fazer então o projeto. Não, você vê cada coisa que... Viu, pessoal? Acho que a gente queria saber mais, até para o pessoal conhecer que está ouvindo aqui. Fundações tem uma variedade de soluções, né? E vocês atendem o Brasil todo. Então, 400 obras, já devem ter trabalhado com várias soluções diferentes. Cada obra é uma solução, como vocês falaram, tem que estudar casa a casa, analisar a sondagem, tudo isso. Fala um pouquinho mais para quem está ouvindo aqui, quais são os principais tipos de fundações utilizados no Brasil e também os principais tipos de contenções, se vocês puderem dar uma... O Alexandre pode até depois complementar, mas hoje em dia, por uma questão de disponibilidade de equipamentos, hoje em dia você tem muitos executores que trabalham com uma estaca que chama hélice contínua. Então a hélice contínua é uma estaca que ela é relativamente nova, ela não é muito velha,
de tempo de execução aqui no Brasil, só que dos anos 90 para cá, aumentou muito o número de executores. É uma estaca que, pelo fato dela não ter vibração, ter uma produção alta, o pessoal prefere que faça por uma questão de disponibilidade de equipamento. Então hoje, posso dizer, dos nossos projetos, grande parte deles a gente parte para a hélice contínua, que ela atende vários tipos de terreno, seja com presença de nível d'água ou sem nível d'água, e você tem, vamos dizer assim, hoje, apesar que hoje com o boom da construção, tem fila de espera já. Você não consegue mais equipamento. Então tem obra que às vezes o pessoal liga e fala, putz, não tem como a gente ver alguma outra alternativa porque só tem equipamento para setembro. Quer dizer, não tem equipamento. Está tudo já direcionado. Mas hoje uma das principais seria a hélice contínua na parte de fundação profunda. Tem outras, né, que é a estaca com lama betonítica, né, que a gente chama de estacão, ou a estaca barrete, que ela é feita com fluido estabilizante, ou a lama betonítica ou o polímero, que são estacas para obras de grande porte, que são estacas de grande diâmetro, que aí atendem aqueles empreendimentos maiores, onde você tem uma estrutura muito enxuta, com pouco espaço. Às vezes você com uma estaca dessa você resolve que com uma hélice você não conseguiria, você tem que colocar muita estaca. Uma pergunta técnica, o que você considera uma estaca de grande diâmetro? A grande diâmetro eu diria para você acima de diâmetro de 80, 90 centímetros, metro. Então aqui na RM de vez em quando aparecem umas obras assim. Grande diâmetro seria, eu acho que aí é meio relativo, né? Porque às vezes 80 quase centímetros, um tubulão. Às vezes 80 centímetros no empreendimento não é um diâmetro tão grande. Sim. Que nem nós estamos até envolvidos no empreendimento junto, que a gente está fazendo um projeto agora, está dando hélice contínua de 1,20 m. Nossa! Então, desculpa, e só complementando, esse é um exemplo. Dependendo do lugar do Brasil que você colocar hélice contínua de 1,20 m, não tem executor. Não tem executor. Pode mudar o projeto. Geralmente, executores fora do estado de São Paulo, boa parte deles, eu faço a estaca de no máximo 80, no máximo 90, e mesmo assim a máquina não tem um torque grande. Então não adianta você querer projetar estaca hélice de 1 metro que não vai ter executor. Não vai rolar. E quanto a essa questão regional, em São Paulo vocês veem que consegue atender praticamente tudo, e fora de São Paulo vocês veem muitas limitações dessa parte de execução de estaca? Sim. A gente pode dizer que os grandes executores, então boa parte deles aqui em São Paulo, Rio também, e tem alguma coisa para no Paraná, Curitiba, alguma coisa. Tem também no Nordeste também executor, mas vamos dizer assim, você não tem equipamentos de grande porte como você tem aqui. Nós temos aqui 2 ou 3 executores que eles fazem a hélice. Quando ela começou, você tinha uma limitação, geralmente ela fazia estaca acho que de 24 metros no máximo. Depois de um tempo começou a aumentar, começou 28, 29, 30, só que tem equipamentos hoje que fazem até 35 metros. Então você vê que teve uma evolução, só que esses equipamentos dificilmente você vai encontrar nessas regiões mais afastadas em relação a São Paulo. A logística para levar um equipamento desse também é complicado. O que a gente sugere às vezes, pensando nessa logística, obviamente se o cliente tiver um fluxo de obras grande, porque às vezes eles têm uma regional num estado que não tem executores de porte grande para equipamentos, falando no sentido de equipamento, é fazer parceria com o executor. Então a construtora paga uma mobilização, o executor leva um equipamento, leva uma equipe, e esta equipe e este equipamento vai atender N obras e fica lá sediado, lá uma subsede do executor. Às vezes isso é melhor do que começar a mudar um monte de projetos para começar, ao invés de fazer uma estaca de 1 metro, faz 2 de 60. Você começa a ter bloco, você começa a ter... Lembrando, pela norma de fundações, quanto maior o número de estacas, você começa a incidir prova de carga. Prova de carga é custo, é tempo. Então você acaba tendo efeitos colaterais dessas mudanças que são complicados, são muito complicados. E é o que o Luciano falou, a hélice hoje ela tem uma demanda enorme. Você mencionou tubulão, cada ano que passa começa a ter mais restrição. Sim. A norma hoje de fundação já é muito mais proibitiva ao tubulão, restritiva. E além disso, tem uma lei federal hoje que proíbe fuste menor do que diâmetro 90. Sem revestimento. Você tem que revestir integralmente. Mas não tem água, mas tem que revestir.
Uma questão de segurança. Ele está dificultando para tentar evitar de você projetar Agora, tubulão. Né? E fala pro pessoal, eu acho que até para algumas pessoas entenderem melhor como é que é o tubulão e por que isso está sendo feito, né? Como então, é que é o tubulão é a execução? única fundação profunda que o ser humano entra dentro. Por norma, em estaca você não pode entrar uma pessoa. O cara fica dentro daquele buraco, né? Então ele fica, antigamente era o diâmetro mínimo 70, Eu não entro num ficava negócio um desse. tubulão, um poceiro, que é o funcionário que trabalha no topo, com um sarilho, que é um tambor com uma corda, e o outro descia e ia escavando e subindo e Que nem descendo sarilho balde. de poço, sabe sarilho de Isso. poço, de E puxar tem que ser uma água. pessoa bem magra. Tem que Hã? ser, Tem eu que não ser uma entro, eu não pessoa bem consigo, magrinha. cara. É complicado. Pra mim não é da gente. Eu acho que Hoje- aqui do escritório só o Leozinho que desce. Mas você tem uns agravantes do tubulão, né? O tubulão você pode ter o problema de gás, que às vezes o solo no gás metano, que você pode morrer. Então você tem o gás. Fora que você pode encontrar algum bicho lá embaixo. Né? Eu já entrei já com aranha lá embaixo. Nossa. Tem engenheiro de fundação. Já que entrou vai liberar. bastante em tubulão, Luciano? Já? Você também? A nossa geração entrou muito. Não. Os de hoje já não conhecem muito. É, geração raiz, Não, então. não, A na geração. Não, e na década de 90, eu lembro quando a gente começou, tinha muita obra de tubulão. Muita obra. É. Boa parte era tubulão. Ah, é uma obra que eu já fui engenheiro de obra, né? Em 2009 tinha tubulão. Tubulão. Então, a Imigrantes inteira, os viadutos, todos tubulões. É. Só que lá tem um detalhe, é ar comprimido, porque tem nível d'água. Então é um agravante a mais. A mais. Mas mesmo céu aberto hoje, imagina, vamos dizer que a sondagem indicasse para um tubulão. Só que você tem, por exemplo, uma carga de uma edificação pequena de 10 toneladas. Você vai ser obrigado a fazer um fuste 90, que pegaria muito mais que 10 toneladas. Sim. Então, sob o ponto de vista econômico, ele começa a não ser, Não ser atrativo, interessante, né? não é. Mas, E o- mas é uma fundação extremamente segura, né? Extremamente Porque segura. Você tá descendo, Do você ponto tá de vista vendo- técnico. Do ponto de vista Você técnico. está vendo, é porque você está lá, você avalia o solo, que na verdade o tubulão não deixa de ser uma sapata com o pescoço. Porque toda a carga vai para a ponta da estaca, mas você desce, você cutuca o solo, vê que está de acordo com a sondagem, então é muito seguro. Só que para executar tem todos esses... Insegurança. Agora, o que era imperdível na obra da Imigrantes é que os gestores da obra eram um consórcio Brasil-Itália. Vocês precisavam ver a cara dos engenheiros italianos vendo um engenheiro brasileiro descendo um tubulão. Eles falavam, vocês estão brincando que vocês vão Os caras descer são aí. malucos. Mas nem se eu ganhasse $1 milhão por mês eu desceria nesse negócio. E essas obras que tem uma segurança do trabalho um pouco maior, é complicado. Que nem eu me lembro quando eu estava nessa outra empresa, antes de montar a FC, que a gente fez as fundações de alguns brinquedos do Hop Harry. E muitos brinquedos lá, a fundação, inclusive a própria montanha-russa que você vê aqui também, foi tudo tubulão. Ah, que legal. Não sei quantos mil tubulões lá. E eu me lembro que às vezes eu ia liberar tubulão e lá se eu não me engano, tinha um grupo americano envolvido. Não é só pra prédio que se faz fundação. Não. E aí lá tinha o pessoal de segurança, eles tinham aquele medidor de gás que eles colocavam na boca do tubulão. Se tivesse 0 ponto, não sei o que, você não descia. Então, quantas vezes eu perdi viagem de chegar lá para liberar o tubulão, o cara vai medir, não vai descer. Pode. Não vai descer. Então, a viabilidade técnica do tubulão, a tendência é não ter mais por causa desses O problema é que problemas. estão dificultando, porque que nem, na hora que você começa, você vai pegar, por exemplo, para um prédio comercial, sei lá, 2, 3 andares, que tem tubulão, que daria para você resolver com estacas de menor diâmetro, o tubulão você tem que fazer no mínimo de 90. Na hora que você computa volume de concreto, revestimento do tubulão, começa a inviabilizar. Inviabiliza. Agora, essa questão do medidor de oxigênio já é mais recente, porque com certeza o Luciano viu, eu também vi, antes de ter o aparelho eletrônico para medir a porcentagem de gás lá embaixo, os mais antigos desciam um animal. Nossa. Então descia pela corda um bicho qualquer, se o bicho morreu, ninguém desce. Nossa. Ou Porque se folha- ele morreu, você vai morrer também. Não, ou tinha uns artifícios, ou jogava cal na parede, que o cal reagia com gás e expulsa, ou colocava uma ventoinha, um compressor de ar, ou até colocava folha de... Era mamona, que aí a mamona ela chupa o gás, aí depois as folhas elas sobem tudo seca e aí você desce. Mas teve tubulão já que... Hoje tá mais fácil, tá mais tecnológico. Teve tubulão que eu desci, por exemplo, que era tanto gás que tinha uma ventoinha na base e um outro ficava na minha boca aqui para eu respirar. Eu desmaiei num tubulão. Olha aí. Caraca. Desmaiei. Por causa do gás? Por causa de gás metano. Porque ele não tem cheiro.
Então a pessoa que não está muito acostumada, a gente já sabe, né? Então você até controla a tua respiração, porque a pessoa que não está acostumada a descer no tubulão, ela fica com falta de ar, ela pensa que ela está com falta de ar porque não tem oxigênio, mas não é, é o gás. Aí a pessoa começa a querer puxar mais ainda, aí a pessoa apaga, né? Quanto mais puxa, mais gás você inala. E aí imagina a situação, você tá num lugar super estreito, você tá passando mal por causa do gás metano e para subir. Imagina o desespero. Não é fácil você sair depois. A única forma de você subir é quem está em cima perceber, jogar uma mangueira com um compressor para circular o ar, você respirar de novo e subir sozinho. Porque o maior erro que existia, hoje quase não tem mais, seria alguém tentar descer para te pegar, porque ele desmaiaria junto. Aí são dois para tirar. Fica dois lá dentro. Geralmente poceiro sempre trabalha um lá embaixo e o outro em cima, pegando o balde com o té. Geralmente, Como é que eles fazem a sorteio? Eu vou ficar em cima. Não, então, mas uma coisa que eles sempre fazem, eles estão sempre se comunicando, sempre conversando, para ver se está tudo bem. Então, ficar quieto ali, não é que o cara que está em cima vai tomar uma água, não, ele está sempre de olho no que o outro está fazendo, porque qualquer coisa... É um serviço bem perigoso, né? Muito perigoso. Eu já passei uma vez descendo num tubulão, o gás era tão forte que eu estava no meio do fuste, antes de chegar na base, o gás era tão forte que a vista escureceu. Quando eu vi que eu ia apagar, o que eu fiz? Eu enrolei o meu braço na corda e falei pro cara, puxa, se eu desmaiasse, pelo menos eu estava preso. Porque depois pra puxar, como é que faz? Eu cheguei em cima, meio assim, sabe, quase zureta. Não, apaga que mesmo. foi o que aconteceu com ele. Ele apagou no meio do fuste, ele caiu, né? Eu caí. Vocês pensam que a galera pensa que vida de engenheiro é fácil? Ou Não é. Essa vida de tatu, bola não é complicada. Então a tendência é não usarem mais tubulão. Então voltando tudo, hoje em dia a principal fundação profunda, podemos dizer que é hélice contínua, mas você tem estaca pré-moldada, que aí são as estacas que a gente chama de cravadas, né? São estacas que não são moldadas em logo. Então você tem o perfil metálico, que é a estaca metálica, que hoje em dia tá complicado porque o aço está muito caro. Estaca pré-moldada, né? Aí você tem uma estaca que são poucas empresas, mas é uma belíssima estaca, uma estaca que realmente tem poucas empresas, e você não consegue usá-la em qualquer região porque ela tem uma vibração muito grande, que é a estaca tipo Frank. Que dependendo da região você trinca todos os vizinhos, porque ela é uma estaca que você crava um tubo, só que é um pilão de 6 toneladas que ele solta numa altura para cravar aquele tubo e você não tem a retirada do solo, então você está deslocando o solo. Então aquilo gera uma vibração que, dependendo das condições das construções vizinhas, você não consegue executar. Então geralmente você vai fazer estaca frente, você vai fazer um galpão onde é um terreno aberto, não tem vizinho, nada. Então você tem essa fundação, tem a hélice, tem a estaca com fluido estabilizante, que a gente conversou, que é a barrete e o estacão. Né? Aí você tem as estacas que você acaba adotando para construções de menor porte. A estaca escavada tipo broca mecânica, a estaca tipo Strauss, que é uma estaca também pequena, que é para terrenos pequenos, com cargas pequenas, que você consegue executá-las quando tem nível d'água, porque ela é uma estaca revestida. A broca mecânica não dá, porque você faz uma perfuração e depois deixa de concreto. Você tem água, fecha o furo, quando é areia principalmente. No caso da Strauss não, ela é revestida, então você consegue executar embaixo d'água. E hoje tem equipamentos de menor porte, que veio da hélice contínua, que eles chamam de hélice segmentada, que é uma maquininha menor, A mini hélice, que já é a mini hélice. Então a segmentada, qual que é a diferença? No caso da hélice contínua é um trado único, que ele perfura e depois sobe o trado concretando. No caso da segmentada, é o mesmo trado, só que ele vai montando o trado durante a perfuração. Entendi. Então é um equipamento menor. Então você tem um terreno, por exemplo, uma casa que não cabe um equipamento de hélice, que ele é enorme, você pega a hélice segmentada, que dá uma produção boa e vai atender a obra do mesmo jeito. Então ele vai perfurando, vai rosqueando o trado, são elementos gerais, se não me engano, são 6 metros cada elemento, 4 ou 6 metros. Ela tem uma limitação, vai fazer no máximo 20 metros de estaca e com diâmetro até 50, 60, se eu não me engano. Então vai perfurando, vai rosqueando, aí chegou na profundidade, vai concretar. Ele vai desrosqueando, vai subindo o concreto e vai. Então são equipamentos que vieram também para atender ou eventualmente uma estrutura periférica de um prédio, né? Então você faz a fundação em hélice, aí depois tem um espaço limitado, você tem que fazer a fundação de uma piscina ou de um muro ou de uma portaria, alguma coisa. Esse equipamento pequenininho atende. Então também é uma solução muito empregada
não só para esses anexos de prédios maiores, como construções de casas, né? Sim. Casa também. Bastante coisa, né? Você perguntou de contenção. Contenção também tem uma gama grande. Só que eu acho o cenário um pouquinho diferente, porque contenção, quando você tem um solo um pouco melhor, a maioria já parte para Murinelli, porque é uma fundação direta, ou uma sapata corrida. Sim. Quando a gente parte para fundação profunda, aí eu acho que tem um grande divisor, tem água ou não tem água. Quando tem água, maioria parede diafragma ou estaca justaposta, já respeitando culturalmente aí a questão. Quando é seco, normalmente você crava perfil metálico colocando aquelas plaquinhas pré-moldadas ou até estacas espaçadas com fechamento de cortina de concreto armado. Falando em contenção, é isso que a gente tem Mais na aplicado maioria no dos Brasil. casos. Ou aquelas outras contenções de solo, tipo um solo grampeado, ou terra mesh, né? Aí você tem o muro de gabião, quer dizer, hoje você tem N alternativas, né? Vai depender muito das características do terreno, se entra equipamento, não entra equipamento, se tem acesso, se o terreno é inclinado, não é inclinado. Se é corte, se é aterro. Por isso que o tubulão hoje vai fazer muita falta, porque, por exemplo, você pega aqueles terrenos, que a gente fez muita obra naqueles condomínios ali próximo do Guarujá, Tijucopava, Sítio São Pedro, que ali é uns tobogãs. E ali não entra equipamento. Então, muitas das obras lá é tudo tubulão, porque o tubulão não exige equipamento. Então, agora você não fazendo o tubulão, começa a complicar, você acaba tendo que fazer um acerto no terreno para criar platôs para entrar poder equipamento. entrar. Começa Agora a imagina complicar, entrar um né? equipamento naquelas ruazinhas estreitas daqueles condomínios. Vai ser Então complicado. tem essa questão logística também. né? Logística. E aí você tem a famosa fundação direta, né? Que é o sonho de qualquer construtor. Sim. Que é a solução mais barata que tem, né? Quando dá sapata, que às vezes a gente estava conversando, às vezes você pode gastar um pouco mais na contenção, mas por outro lado na fundação você acaba tendo uma economia. Você pega aqueles empreendimentos que tem 3, 4, 5 subsolos, você acaba tendo que fazer uma contenção estanque, parede diafragma. É muito caro. Só que você chegou num solo extremamente resistente que você consegue resolver com fundação direta. Ótimo. Então o custo não é tanto. Né? Então... Bom, gente, acho que tá... Só mais uma Mais perguntinha pergunta, antes Carol? para a gente finalizar. Como que vocês fazem para lidar quando vocês têm que tratar com um bloco em mais de um pilar? Mais de um pilar no mesmo bloco? Pilar associado Isso. no mesmo bloco? Não, para a fundação, quando a gente tem que associar, é porque as estacas acabaram se sobrepondo pela carga, pela estaca utilizada. Aí, para nós, não tem nenhum tipo de impedimento. A gente calcula o centro de gravidade dos dois, né, o centro de força, associa os dois, soma as cargas, faz um bloco único, com as fundações pegando os dois blocos. Claro que, sob o ponto de vista financeiro, sempre é melhor isolado. Porque você tem volumes menores, número de estaca menor, tudo menor. Só que nem sempre isso é possível. Às vezes você tem prédio muito esbelto, muito alto, carga alta, momentos fletores e cargas horizontais de vento ou empuxo, enfim, o que quer que seja, que nos obriga a associar, porque não cabe a fundação. Aí entra muito aí naquilo que a gente estava conversando, do tipo de solução que você vai adotar, que às vezes exige estacas de grande âmbito, que às vezes mesmo associando você não consegue resolver. Você acaba tendo que criar um bloco único, isso estruturalmente é complicado, você fazer um único bloco e além disso, executivamente isso é muito complicado. E qualquer necessidade de medida corretiva, você pega um bloco, sei lá, você teve que associar, colocar 80 estacas, tá? Chutando. De repente você começa a fazer, uma ou outra estaca dá problema. Como é que você reformula o bloco? Sendo que do lado você já tem um monte de estaca. Então é muito complicado. Então, nesse caso, você acaba tendo que partir para um outro tipo de solução. Aquela solução não é a mais adequada. Nós temos até com alguns empreendimentos no Centro-Oeste que eles não tinham como costume estaca barrete, porque não tinha executor, tudo. Quando a gente entrou, são prédios lá que a gente ficou até impressionado. Aquela região ali de Goiânia, empreendimentos de 40 apartamentos, grandes lá. Só que a estrutura... A gente está entrando lá agora. E às vezes a estrutura enxuta. Aí eu falei pra gente aqui, se não fizer estacar barrete... quanto que deu aquele bloco grande que você calculou há pouco tempo, com vários barretes? Então, pra você ter uma ideia, teve um empreendimento que a gente fez recentemente, que mesmo com barrete, deram 18 barretes. Nossa. Mas só aqueles empreendimentos, vocês sabem, que o pilar tem 7 mil toneladas, sabe? Mais o vento. Então, quer dizer, não tem o que fazer. Não, e essa situação é aquela que se não for barrete,
Se você partir para hélice, esquece. Então, o bloco é um radier estaqueado. O que era não 18 barretes vira 40 estacas hélices. Quer dizer, não dá. imagina um bloco desse tamanho. Sim. E é o que ele falou. Imagina você fez 22, aí uma do meio do bloco você perdeu porque a usina quebrou. Como é que você formula, E entendeu? aí? Infelizmente acontece. Então, exatamente. Mas e aí? Então, Pra arrumar esse bloco? ou seja, nem sempre você associando você resolve. Às vezes você tem que mudar o tipo de fundação. Não adianta você forçar uma solução, pode te dar um problema lá na frente. Sim. Então a gente alerta o cliente para realmente a gente dar a solução, aquilo que a gente está falando. Às vezes aquela solução ela não é a mais barata, mas é a mais interessante para aquele tipo de solução. Exatamente. Aí a interação com o cliente é fundamental. Porque às vezes, obviamente, o barrete sai mais caro, talvez, unitariamente, ok. Só que aí você tem que sentar com ele e explicar, olha, o cenário é esse, por que optamos por isso, por que da profundidade. E na hora que computa o bloco, você sabe meio, o bloco, a taxa de aço e concreto é muito alta. Na hora que você soma fundação mais bloco, às vezes aquela solução fica mais barata. A outra, o custo do bloco é tão grande que na hora que você soma fundação mais bloco, fica mais cara. Tem situação que você tem que fazer uma contenção para fazer o bloco, de tão alto que ele fica. O bloco tem 5 metros de altura. Então, como é que você faz? você tem que fazer uma contenção. Exatamente. Perfeito. Bom, muito bom, né, Caião? Falamos bastante aqui, acho que ficou bem claro, poxa, muito legal a conversa. Ficou, acho que deu para notar que para quem quer trabalhar com fundações, não vai ser fácil, tem muita coisa para aprender, né? É muita coisa para aprender. Nós estamos aprendendo até hoje. Tá? Nunca para ainda, inclusive. Nunca para. Caião, acho que de tempo a gente está indo pro limite, né? Então acho que a gente já pode partir A gente pode fazer as burning questions. Boa, isso aí. Pode tocar então. Você que é o cara das burning vamos questions. Lá. Você Pessoal, sabe o que é isso? vou surpresa. falar alguns temas e aí você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Não precisa ser técnico, pode ser algo mais livre, tá? Ok. E aí queria que cada um falasse um, beleza? Beleza. Então vamos lá. Primeira burning question, um hobby. Esporte. Mas qual? Curto jogar meu futebolzinho. Você joga futebol ainda? Tento. Participa. Jogar, hein? Eu já parei faz tempo já. Não, na verdade, esporte, dois que eu curto mais, que é o futebol e eu treino Muay Thai. Que São legal. os dois esportes que eu curto. Então, legal. meu hobby, até para tirar o estresse, para dar uma aliviada, seria ir pro esporte. Que bacana. Para mim também esportes. Eu sou praticante de arte marcial desde criança. Que legal. Da pandemia para cá eu acabei parando, mas tudo que você possa imaginar eu fiz. Comecei no judô, porque eu tinha mau comportamento na escola, brigava com todo mundo. Minha mãe falou, não, vai pro judô. Aí do judô fui pro karatê, taekwondo. Eu fiz taekwondo também. Taekwondo. E eu sou, vamos dizer assim, o que eu mais fiz, né, mais anos, inclusive recentemente, é o aikido. Que legal. Chegou legal. até que faixa? Preta. Ô, louco. Legal. Então Esses temos parceiros- 2 faixa preta aqui, ó. Só que o meu é de taekwondo. Esses parceiros a gente precisa tratar bem, né? Fica um pouco de medo aqui. Então, mas para mim foi mas o Aikido é uma história interessante, não querendo prolongar muito, mas eu comecei a fazer por um período de estresse em 2001. Eu tive quase uma depressão mesmo por estresse e Burnout, trabalho? trabalho na época, e aí eu conheci uma pessoa, na verdade através de um amigo, ele me apresentou para um monge. Conversando com ele, ele falou, vai bater um papo com esse cara. Ele falou, você tem 2 alternativas. Não estou querendo discriminar psicólogo, nada disso. Ele falou, ou você vai fazer uma terapia e tomar remédio, ou muda a tua qualidade de vida. Vai fazer uma arte marcial, vai fazer uma yoga, vai fazer alguma coisa. E os 2 caminhos são válidos. Uma questão de você adequar. Não que a parte de terapia seja boa, porque eu acho que para alguns casos eu acho que é importante você tomar um remédio. Às vezes a pessoa está num quarto trancada, não sai de casa. Eu acho que o remédio é um combustível para a pessoa dar uma reagida. Mas no meu caso ainda eu estava consciente que eu estava com problema e eu fui para esse lado um pouco mais zen, vamos dizer assim, né? Legal. Comecei a fazer o Aikido. Minha esposa, ela é arquiteta de formação, só que hoje ela é professora de yoga. Que legal. Muito tempo. Então, facilitou, né? certeza. Ela, obviamente, ela me incentivou para esse lado, né? Então foi uma coisa que me ajudou muito. E o Aikido tem esse, né? Diferentemente das outras artes marciais, ela tem esse lado terapêutico, vamos dizer assim. O Aikido, ele é coreano, não é? Não, é japonês. Japonês. É japonês. E coreano é o Taekwondo. Taekwondo. E aí eu fiz durante 11 anos, 12 anos o Aikido, cheguei na preta, mas para mim foi, vamos dizer assim, é uma terapia. Que bom. Eu sinto muita falta hoje, né?
E além da arte marcial, tem a parte também de futebol que eu tenho Você também. também joga no mesmo futebol ou não? Não. Quer sair muita aí que briga, tá. é melhor não. Eu sempre joguei na linha tudo, mas eu com essa altura toda, eu faço treinamento de goleiro, tá? E eu tenho um projeto, eu e minha esposa, chama Ser Goleiro, que a gente pega crianças de 12 a 14 anos e a gente dá treinamento de goleiros e tinha uma parte de reforço escolar, não sei o quê. Porque o sonho da minha esposa sempre foi ter um projeto social. Que bom. E aí nós temos um terceiro amigo em comum, que ele é treinador de equipe profissional, de goleiro. E aí conversando, vamos montar um projeto? Então a gente tem um projeto. Que legal. E eu aproveito para treinar personal de goleiro. Então quer dizer, eu com essa altura toda, se não der certo como engenharia, de repente um goleiro master, alguma coisa Pode ser, assim, né? E o que eu acho que é vital, complementando só a questão de hobby, é a parte da família, que lá em casa a gente curte muito, viagem, curtições com família. Então, Sim. é esporte e família. Tem coisa melhor, né? Família é bom demais. É isso aí. Legal. Próxima, Caião. Então vamos lá, próxima burning question. Um livro. Livro. Olha, eu tenho que confessar, a maioria dos que eu li ultimamente eram técnicos. Então tem um livro que com certeza ele tem também na cabeceira do quarto dele, que é Fundações, Teoria e Prática. Que vira e mexe a gente dá uma folheada lá. E é grande esse livro, hein? Ele é. Então eu tenho que admitir que a maioria das vezes, até para aula, para questões acadêmicas e práticas, o que eu tenho mais visto é esse livro. Fora esse livro, eu não tenho assim nada que eu destacasse de forma muito veemente. Então, um livro eu vou mais para os técnicos. Legal. Eu em função de todas essas dificuldades que a gente teve, inclusive, para mim foi um período muito difícil, que junto com a crise da construção do projeto, eu tive um problema de saúde com meu filho caçula, que ele ficou internado. Então, para mim, vamos dizer assim, foi um baque. Porque aquele negócio, teu filho internado numa UTI, você não sabe o que vai acontecer, quer dizer, até descobrir o que ele tinha, graças a Deus, nada, foi tudo descoberto, resolveu. Mas vamos dizer assim, para mim foi um aprendizado, quer dizer, para mim mentalmente foi um desgaste muito grande. Então nesse período eu comecei a ler muitos livros para tentar entender inclusive a nossa mente. Tem um livro que chama O Poder do Hábito. Sei. Ah, eu conheço. Sensacional. Você começa a ver como a nossa mente nos sabota, né? Então foi muito legal esse livro. E recentemente eu estou lendo um livro que eu estou achando interessante, também foi indicação de um colega, de um amigo, que eu não acabei ainda, mas é muito interessante, que é eu não me lembro o nome do livro agora, me fugiu, mas é do criador da Nike, da marca Nike. Ah, tá. Ó, então eu vou te recomendar um livro, já que você gostou do Poder do Hábito. Tem um que dizem que é melhor do que o Poder do Hábito, que é Hábitos Atômicos. Olha só. Hábitos Atômicos, esse eu não conheço. Então, em função disso daí, para mim foi um livro que ajudou bastante, assim, porque você começa a entender realmente os nossos vícios, né? Como a nossa mente é interessante. Legal, cara. Do pessoal, assim, fora do técnico em engenharia, foi o pessoal mais descontraído que veio aqui no podcast. Gostando disso. Agora vamos lá. Se vocês não trabalhassem com engenharia, o que vocês iriam fazer? Olha, eu gosto muito de esporte, como eu falei. Então é uma área que me atrairia, ou como esportista, praticante, ou como jornalista esportivo. Eu acho uma carreira muito legal. Mas não sei se por influência da minha filha, que acabou de entrar na faculdade de medicina, eu acho maravilhosa a carreira de médico. Então seria uma que eu tentaria. Eu acho que eu tentaria ser médico. Se eu seria bom ou não sei, é outro problema. Mas eu acho que eu não fugiria dessas áreas, ou esporte ou área médica. Eu também. Desde moleque, assim, eu sempre gostei da área de exata. Então eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia. Eu me lembro quando eu comecei a sondar, estava no colegial, que tipo de engenharia? Eu fiquei em 3. Eu fiquei entre naval, civil e mecatrônica. As 3. Aí conversando com o professor, na época eu fui para civil. Mas eu gostava muito da área de biologia também. Então eu acho também que se eu não fosse engenheiro, de repente eu ia tentar a medicina. Agora, qual especialidade? Eu jurava que ele ia falar que ia ser goleiro. Não, goleiro eu posso ser ainda. Ele ainda pode ser, mas profissionalmente. Nós vamos montar um time de master. Exatamente. Aí o bom de ser médico é que você cuida de você mesmo, né? Problema no joelho, né? Mas eu acho que eu iria para a área de medicina. Agora não sei qual a especialidade. Então os dois estão entrosados, hein? Aí vamos lá, pessoal. Terminando, hein? Um filme. Filme. Vamos lá. Um filme que eu acho que... Bom, tem vários aí que eu acho interessante.
Mas um que eu gostei é aquele Coração Valente, que eu acho que é um filme que mostra persistência, resiliência. Acho um filme legal. Coração Valente é um que eu destacaria. A Espera de um Milagre também é um filme que eu achei... Ó, quem adora esse filme aqui, ó. É um filme interessante, eu acho que também é legal. Sim, que eu me lembro de bate-pronto, que são esses. Legal. Você, Luciano? Um filme... acho que veio a cabeça... Só faltava falar o mesmo, porque os dois estão combinando, hein? Não, na verdade é o... Tem aquele filme que é com o Will Smith, que é Em Busca da Felicidade. Tá. Esse é o que eu mais gosto, né? Que é ele com o filho, cara, aquilo lá mostra uma superação, assim. Eu, quando me perguntaram, eu falei o mesmo filme aqui. Em Busca da Felicidade, mas tem também, eu venho de família espírita, né? Então um filme também que eu achei bacana, é um filme que realmente a gente aprende a lidar com as grandes perdas, né? Que é A Cabana. Tá, eu sei. Que inclusive o livro é muito legal, e por ser um apaixonado por arte marcial, eu gosto do Último Samurai. É um filme legal. Que é um filme, eu acho a fotografia do filme muito bonita. Eu curto, inclusive, um dos meus sonhos é conhecer o Japão, né? Eu gosto muito da cultura oriental, né? Acho muito legal. E aqui esse filme é fascinante, né? Assim, os lugares onde foi filmado o filme. Assim. Eu queria conhecer o Japão, mas não o Japão tecnológico, Tóquio. O Japão feudal. Aquele Japão onde você vai nas plantações de arroz, onde o pessoal não fala, só fala o japonês, sabe? Não fala, conhecer essa arquitetura mesmo, né? Então, eu e minha esposa ainda estamos programando de conhecer isso. Sabe falar japonês? Sabe falar japonês? Algumas técnicas de Aikido, sim, um cumprimento, alguma coisa assim. Agora conversar, não. Você fala Anatawa Totemo cara, mas hoje em dia com o celular tá tudo à disposição. Será Joga no YouTube, vai procura um curso online. Será que alguém vai entender o Anatawa Totemo Utsukushi? Duvido. Você é muito bonita em japonês, é a única coisa que eu aprendi, mas faz tempo. Isso ele fazia pra paquerar as meninas, ele fazia pra paquerar as meninas. Faz tempo que eu não uso isso aí. Bom, e aí, pessoal, para finalizar, qual seria a palavra final que você daria para o nosso público? Bom, eu acho que o público, de modo geral, o pessoal, como a gente mencionou, do meio técnico, que está iniciando a carreira, eu acho que tem que ter uma persistência, tem que buscar não ser mais um engenheiro, ser o engenheiro. Você tem que ter algum diferencial. Exato. Porque aí o mercado vai dar valor a esse seu diferencial, seja ele qual for. Então invista na sua carreira, invista na sua potencialidade, seja ela qual for, seja a área que for, porque eu acho que você investindo, você vai ser reconhecido, você vai conquistar o seu espaço. Aí as variações econômicas, variações de mercado, naturalmente você vai sobreviver. Você pode apertar aqui, folgar ali, mas de forma geral, você fazendo o que gosta, com persistência, investindo na sua carreira, eu acho que você vai ter sucesso profissional. E ter uma vida pessoal, claro, correta, reta, para você ter equilíbrio a um bom desempenho profissional. Perfeito. Basicamente, pratica esporte. Eu acho que eu ia falar exatamente isso que o Alexandre falou. Eu acho que o mais importante, principalmente para quem quer ter um negócio ou quer crescer, é ter a resiliência, né? Ter a paciência, porque os problemas eles não são eternos, né? A gente passou por isso. Eu, como eu te falei, eu tive problemas não só profissionais, como eu tive problemas de saúde na família, envolvendo um filho, que eu acho que realmente é o que pega na gente quando a gente vira pai. Com né? certeza. Realmente é uma coisa que realmente você acaba perde o chão mesmo, né? Então, isso tudo você acaba criando uma casca mesmo. Você aprende que o problema está lá para você aprender. Né? A dor ensina, né? Exatamente. Faz parte do ser humano, né? Então, eu acho que você não entrar em desespero é um grande caminho. Então, às vezes você vê os jovens, às vezes, hoje em dia, eles desistem muito fácil das coisas, né? Porque como tem as coisas muito fáceis, então quer tudo na mão. E rápido. E a gente sabe que para você conseguir qualquer coisa, você precisa pôr a mão na massa, não tem jeito, né? Então, eu acho que a principal palavra é resiliência mesmo, né? É ter paciência que as coisas, uma hora, elas se fazer o trabalho, buscar o diferencial, como o Alexandre falou, que as coisas vêm, né? E conta com o apoio que você pode ter, né? As ferramentas que você tem. Então, eu no meu caso, minha família, minha esposa, é onde é o teu porto seguro. Isso vai te dar a base para você, de forma correta, investir e a coisa muito bom. Evolui. Legal, pessoal. Acho que é isso, né, Caião? Agora a gente tem um presentinho, né? Que a gente já está aí na frente de vocês. Temos um presentinho e... Obrigado.
Mais uma lembrancinha aqui, ó. Troféu de Top Voices da RM+. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Isso aqui já vai para a prateleira, já vai fazer propaganda. Se alguém indicar o projeto de estrutura, a gente não conhece, mas de podcast, então... Agora eles vão começar a indicar a gente. Vamos ver. Funcionou. Não, vocês sabem que, na verdade, a gente, além de colega, a gente é amigo, então Sim. a gente criou uma relação muito bacana. Eu conheci o Fernando numa construtora, ainda numa reunião, numa construtora lá, eu conheci os dois lá. Então, desde lá, a gente criou uma empatia. A gente e tal. conversa bastante. Inclusive, Não, e é legal porque a gente cresceu junto. Que eu acho que é legal isso, que é uma coisa que a gente sente muita falta. Eu acho que nessas horas assim, a concorrência tem que ser uma coisa saudável, né? Então é legal esse negócio, porque a gente não, isso não é porque nós estamos conversando aqui, mas a gente, quando pedem para nós, pô, quem que vocês poderiam nos ajudar? A gente não hesita em falar, olha, tem um pessoal que está aí com a gente no mercado, em algumas obras, então... inclusive depois, durante o andamento do projeto, isso é muito importante, que a minha equipe, assim como a equipe de vocês, se fala, então existe um entrosamento, né? Vamos tentar ajudar aqui, então não é aquele negócio, o meu projeto é esse, o meu é esse, e aí tem um embate que quem se prejudica no final é o cliente, né? Exatamente. Então, isso aqui é muito bacana, né? Essa troca, esse bate-papo, enfim, e tecnicamente a gente... realmente lidar numa boa, uma coisa mais porque suave, estrutura né? e fundações trabalho direto, Direto, muito. é A direto. gente confia Então, muito em vocês são também. interdependentes, né? Exato. Não tem jeito. A gente confia muito, trabalha bem, então a gente também faz o mesmo. Quando pedem indicação, a gente sempre passa a FC gente lá. sabe que nem sempre depende da gente, então às vezes você indica, mas às vezes acaba indo. Mas o que a gente puder fazer para ajudar os amigos no mercado, eu acho que você ajudando, os dois crescem, né? Exatamente. Os dois crescem, né? Então é muito Eu legal. queria, de qualquer forma, agradecer a oportunidade. Obrigado por disponibilizar aqui toda a infraestrutura, o apoio, e a gente se coloca à disposição. Outras oportunidades, o que puder colaborar, ajudar, conta com a gente, conta com a equipe FC. Estamos aí à disposição para... Prazer é nosso, a gente seguir. agradece. Vocês vieram até aqui, até Vinhedo. Saíram do sul, na região sul de São Paulo, né? Pegaram um baita trânsito. Baita trânsito. É mais fácil chegar em Vinhedo que sair de São Paulo, né? Sem dúvida. Mas chegaram aqui, é um prazer recebê-los, tá, pessoal? E só para finalizar, a gente tem uma rodada aqui de redes sociais, né? Ah, sim. Então, se vocês quiserem divulgar aí, a de O vocês? pessoal que está assistindo a gente, se vocês puderem divulgar as redes sociais da FC, como que eles podem fazer para entrar em contato com De vocês? repente buscar um orçamento, quem sabe? Ok. Bem, nós temos uma página no Instagram que é fácil de achar, é só digitar FC Projetos, assim como no LinkedIn também, Facebook, tá? Nas principais redes sociais. E o contato pode ser por e-mail ou por telefone. Hoje nós temos o telefone fixo, mas hoje em dia quase ninguém tem telefone fixo. Mas tem o DDD 11 3031 4298, né? Que é o nosso telefone. Tem o e-mail, que é o meu, do Alexandre. Tem o de projetos, mas é mais fácil, direto nosso, que é o luciano@fcprojetos.com.br e o alexandre@fcprojetos.com.br e o site, né? Que é o fcprojetos.com.br. Projeto bom pode mandar, então. Projeto, se for bom, pode mandar. Pode mandar, que a gente, se não for bom, a gente transforma, ele vai ficar bom. Ele fica bom. Ele vai ficar Provavelmente, quando esse episódio for lá, vai ter uma galera mandando currículo também. Toma, depois vocês me falam qual foi o resultado aí pra gente poder Combinado. medir. Não, mas acho que isso aí vai ser bom para quem, inclusive, para a parte de quem está começando, de repente está em dúvida em que área a seguir, estrutura, fundação. Fundação realmente é uma área bem, ela é bem, como é que se fala? Fugiu a palavra agora. Desafiadora. Inclusive eu, como dou aula, até o pessoal que quiser entrar em contato, dúvida da carreira, o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Pode entrar em contato, o que tiver ao nosso alcance a gente orienta. Maravilha, tá Tá bom. bom? Caião, você tem rede social, Caião? Tem rede social, você pode mexer no YouTube, que é Prof. Aguiar. Lá eu mostro mais como usar os principais softwares de cálculo estrutural. E no Instagram, que é @c.aguiar.estruturas, onde eu mostro mais o meu dia a dia como calculista de estruturas. Legal, temos também as redes sociais da RM+, estamos presentes em quase todos os lugares. Então, TikTok pouco, mas estamos lá também. Acho que o público lá não gosta tanto da gente. Não, lá é mais uma rede social para ver dancinhas da moda. Mas temos também, estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram. No Instagram é RM+Projetos.
no LinkedIn, no YouTube, RM+, Projeto Estrutural. Você vai achar a gente no Spotify também, RMcast, estamos em todos os lugares, compartilhando conteúdo de engenharia, conteúdo diverso, sobre programação para engenheiros, sobre estrutura, sobre cálculo, tudo vocês vão encontrar lá, dia a dia. Tem um pouco de dancinha também na sexta-feira, então vocês vão encontrar tudo. E tem o meu, que é o @falamaisgg, onde eu mostro mais o lado de negócios da engenharia, o dia a dia no escritório, um pouco também do meu dia de pai, né? Agora eu sou pai, então vocês vão encontrar isso lá. É isso, pessoal. Obrigado pela presença mais uma vez, foi um prazer. Acho que o pessoal vai gostar desse bate-papo. E até o próximo, então, RMcast. Até mais, pessoal. Até mais.